Brasileirão WTV de volta para falar da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no único canal do YouTube que faz análise de todos os jogos, traz para você quentinhos, detalhes táticos, detalhes técnicos, do que foi mais importante nas partidas do Campeonato Brasileiro. A gente começa pelo primeiro jogo, sempre em ordem cronológica, Palmeiras 2, novo líder. Botafogo, John Arias, que está aparecendo aqui na imagem, cara que jogou muito, fez seu primeiro gol com a camisa do Verdão, mas tem outros detalhes que você não percebeu. O jogo dos volantes do Palmeiras, Marlon Freitas e Andrés Pereira jogaram muito, e é isso que o William Borges traz na análise que eu apresento com ele. E aí, William Borges, como é que foi o novo líder do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, o Botafogo no início do jogo já pressionando, já saltando a marcação, tanto que o gol do Palmeiras sai muito cedo. Antes disso até teve uma chance pro Botafogo, tá? Mas quero destacar como o Botafogo subiu bem sua marcação, o Palmeiras também atrai o Botafogo muitas vezes, mostrar essa linha de 4 com os seus dois volantes, e aqui até mostra o Alan descendo na base da jogada, como o Botafogo estava apertando essa marcação, você precisava dar um apoio para o lateral. Palmeiras vai rodar essa bola com calma, vai tentar sair. O Giai vai encontrar um passe onde você consegue encontrar o Maurício em condições, e aqui a gente observa essa marcação alta do Botafogo, olha como estoura na situação, olha como abre um caminho, e esse lance não vai nem falar dos volantes, tá? É que normalmente libera o lado contrário, né, Will? É, exatamente. Se pressiona muito no lado para você pressionar em cima, você vai liberar um jogador do lado contrário, se o time tiver capacidade para rodar essa bola rápido, é caixão e vela preta pro time adversário. E nesse lance não é nem falando dos volantes, mas falando dessa questão de mudança, inversão de lado da jogada. Jogada pelo lado direito, corre pro lado esquerdo, já pegando uma situação de 2 contra 2. Flaco Lopes saiu muito da área, tá? Jogador que abriu muito espaço, e ontem o Vitor Roque foi opção no banco, então você tinha 3 jogadores entrando na área para atacar esse espaço deixado pelo Flaco Lopes. 3 contra 3 dentro da área, o Botafogo não marca tão bem assim, o Andrés fica um dos volantes, né? Fica completamente livre para finalizar. O gol foi dado pro Alan, tá? Que sacanagem, tá? Nem o Alan acha que o gol foi dele. Mas aí, né, a arbitragem... Tá na súmula, a gente foi conferir a súmula antes do vídeo, realmente, o gol foi dado pro Alan, então tá bom. Então é o gol do Alan, mas não foi. Mas a questão é essa, o que eu quero destacar nesse gol do Palmeiras? Primeiro, a inversão de lado, né? Você tava com a jogada do lado direito, correu pro lado esquerdo e aproveitou de um buraco de um time que subiu a pressão, e depois você teve o teu centroavante muito móvel saindo da área, mas mesmo assim jogadores aproveitando esse espaço deixado, não ficando sem ninguém para aproveitar esse espaço. Sai em 4, mais 2, mais uma vez, né, com os 4 defensores do Palmeiras, jogada vai rodar pro lado, Botafogo tá encaixotado, quem que sobra? Marlon Freitas nesse espaço entre as linhas, e aqui ele é mortal, com mínimo espaço, ele consegue fazer uma inversão, onde você já tem 2 jogadores pelo lado esquerdo do campo, o Arias e o lateral Arthur. Aí vocês já estão num cenário de 2 contra 1 pelo lado do campo, e eu quero destacar também que você tem 4 jogadores atacando aqui. Então, na última linha do adversário, você tem 6 jogadores sobrecarregando e tentando atacar. O Arias finaliza não tão bem assim. A gente já falou em outros vídeos, né? Linha de 6 do Palmeiras na frente muitas vezes, 2 laterais abrindo o campo, os 2 pontas vindo pra dentro, os 2 atacantes. Mesmo quando não joga a dupla, Flaco e Vitor Roque, o Palmeiras tem tido ou Sousa ou Maurício por dentro, fazendo uma dupla de ataque com o Flaco, normalmente tem sido titular. Então, o Palmeiras tem atacado com esses 6 homens muitas vezes, né? E às vezes, por exemplo, o Andrés no gol. Não era nem 6 homens, mas a obrigação de alguém pisar mais à frente. Então, novamente, o Botafogo subindo a linha de marcação, agora perdendo na partida, olha, 4 jogadores mais acima, tanto que o Alan tenta fazer a jogada, quem que sobra? Os 2 volantes. Você tem Andrés e Marlon, os 2 com condição de sair jogando. O que o Andrés vai fazer nesse lance aqui? Vai, corredor oposto, inverter o jogo pro lado esquerdo. E quem que tá ali? Flaco Lopes. Então repara como... Saindo muito da referência. Ele saiu muitas vezes para a esquerda, tá? Sai dessa posição do 9, vai fazer essa jogada. Sei que o Botafogo até tá povoado aqui, mas você tem jogadores atacando esse espaço deixado pelo Flaco. O Arias e o Maurício atacam esse espaço, o Arias tenta a finalização e quase faz o gol. Então mesmo quando o Flaco saía, você conseguia ter espaço. Quem tá sozinho novamente para receber espaço? De novo ele. Marlon Freitas. Tá com tranquilidade. O Botafogo tá bem feliz hoje. Tá, hoje brigaram bastante os jogadores, inclusive no final do jogo. Inversão de jogo para pegar o lado esquerdo do campo. Aqui você já tem 3 jogadores do Palmeiras se aproximando. Arthur, e quem tá caindo pro lado esquerdo mais uma vez, abrindo bem o campo sendo uma opção, Flaco Lopes. É o terceiro lance seguido que eu tô mostrando. E esse lance tá o Flaco contra 2 defensores. Aqui até para mostrar a parte individual do Flaco, tá? Que é um jogador que é grande, mas olha a facilidade que ele passa até na velocidade pros adversários. Você tem o Maurício ocupando o espaço deixado pelo Flaco. A jogada acaba passando um pouquinho ali, mas pra gente mostrar mais uma vez a inversão de lado da jogada, o seu centroavante caindo pro lado esquerdo, fazendo a jogada e gerando uma chance muito clara de gol. Lionel Lopes tá demais, tá? Tá demais esse cara. Cara, eu não duvido ainda, tá? Tem tempo, tem tempo. Já foi pré-convocado, quem sabe, né? Cara, assim, ó, ele e Lúcio Acosta hoje
estão entre os dois, para mim, são os dois melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. É verdade. Tá, isso daí é muito... Inclusive, a gente tá devendo um vídeo do Flaco pra torcida do Palmeiras, tá? A gente vai fazer em breve, o pessoal pediu, a gente vai fazer mostrando as ações do Flaco nesse ano, vai sair, fiquem tranquilos. Perfeito. Ó, mais uma vez, jogada pelo lado do campo, você tem 3 jogadores se aproximando, você tem o Marlon com espaço. O Marlon não, esse já num cenário de segundo tempo com um a menos do Botafogo. Então fica difícil você encurtar essa situação, né? Que você tem que baixar um pouco sua linha. Inversão de corredor agora pro lado direito do campo, você pega com situação, você pega um Botafogo indo para trás, você tem 3 jogadores atacando essa linha, Flaco pela direita agora, olha como ele é móvel, e o Alan atacando o espaço deixado pelo Flaco. Você tem um vazio na defesa ali, e aqui você já tem um cenário de 3 opções contra 2. Né? Porque beleza, tem mais jogadores do Botafogo, mas aonde está o lance da bola, você tem um 3 contra 2. Aí o Alan acaba não tocando pro Arias e finalizando meio mal, mas só para mostrar a ideia do lance. Deu uma secada no Arias. Deu uma secada. Jogada agora pelo lado direito, as peças se aproximando mais uma vez. Para quê? Para você inverter o corredor. Então você tem liberdade, mais uma vez no Marlon, que já mapeia muitas vezes o gramado, né? Já tem essa característica de sempre jogar de cabeça erguida. O que ele faz? Inversão do lado do campo para pegar 2 jogadores numa situação de mano ou até numa situação praticamente sozinho, né? Aqui na esquerda sozinho mesmo. Sozinho, aqui já o Vitor Roque em campo, tanto que você fica contra 3 contra 2 nessa última linha do adversário. O Vitor Roque até tinha condição de passar, vai pro mano ali, acaba apertando a jogada. Sinaliza o que tem 3 jogadores entrando na área para ser opção. E mesmo independente das peças, já com o Felipe Anderson, já com o Lucas Evangelista, olha como o Palmeiras tem essa obrigação de chegar mais à frente. E também tem uma transição forte. O segundo gol é um grande exemplo de transição. Essa análise ela não está tão cronológica assim, porque é para mostrar primeiro a ideia de inversão de jogo, de mudar o lado do campo. Agora eu quero mostrar 2 lances de transição, porque um dos gols tem a ver com transição. Como esse aí. Muita gente do setor consegue fazer o corte, saída rápida, você tem jogadores rápidos à frente. Essa bola não veio tão boa. Você ganha o primeiro duelo em disputa. Ela fica viva ainda. Marlon ganha o segundo duelo em disputa. Dá um lançamento à frente tentando encontrar jogadores. Essa bola tá mais pro jogador do Botafogo que até ganha o lance. Terceiro duelo você perdeu. Quarto duelo, você vai ganhar. Então são 4 duelos, o Palmeiras ganhou 3 contra 1. Você veja a vantagem que cria. 3 contra 2, uma tentativa de transição / duelos ganhos. Aí você tem o Arias em condição. O Arias até tinha o Flaco aqui, tá? Podia servir o Flaco, o Arias vai finalizar, vai fazer o gol. Como falei, o Arias jogou muita bola e foi extremamente importante. Ele falou o quê? O Alan me secou na outra? Deixa que eu chuto isso aqui, né? Eu seco o Flaco nessa. Essa né? ninguém me tira. Mais uma vez, só para citar um lance de transição, a gente vê a marcação 2 linhas de 4 do Palmeiras bem desenhada. Eu quero mostrar como o contra-ataque é rápido quando você recupera. Então, para mostrar como o Palmeiras tem características diferentes. Arias muito bem, recebe o tranco e mesmo assim ele tem essa característica, né? Continua com a bola, continua levando. E olha como essa situação já gerou um 3 contra 2. Toda hora na transição, eu. Com o Maurício em boas condições, até carrega, ninguém vem e ele finaliza tão mal. E olha quantas lances, olha quantas chances perdidas do Palmeiras, né? Quantos gols poderiam ter saído. Entendo que no segundo tempo estava com um a mais. Sim. Mas a maioria dos lances que eu trouxe aqui são do primeiro tempo. Então, fica muito claro que também teve uma superioridade, independente do momento da partida, independente de ter um homem a mais. Final, é uma cornetada. É o gol feito do Botafogo, onde você vê praticamente o time inteiro do Palmeiras postado, você está, em grande maioria, em todos os setores ali que lhe cabem, e mesmo assim você vai conseguir levar o gol. Danilo carrega a bola, olha como está pressionado por 4 jogadores do Palmeiras, mesmo assim consegue fazer a tabela, ainda assim tem 2 jogadores para vários jogadores do Palmeiras no lance, vira um bate-rebate danado, 6 jogadores do Palmeiras contra apenas o Danilo, mais o goleiro, 7. Gol do Danilo. Então, tipo de gol que não pode acontecer, principalmente quando você está com um homem a mais, principalmente quando você briga pela liderança. Claro, não fez falta, já estava 2-0 e um jogo de certa forma controlado. Mas você pode complicar a partida. Mas vou te falar, vou ser o advogado do diabo. Muito mérito do Danilo também. Não, mérito do Danilo, teve sorte ali, bate-rebate danado. Mas a questão é que, cara, 6, 7 jogadores para 1 ou 2. Você tá em completa superioridade. Mas agora vamos falar do que interessa, Will. O Palmeiras assume a liderança mais uma vez, né? Agora com o tropeço do São Paulo. E o time do Abel Ferreira tem jogado muita bola. Tudo bem que não tá conseguindo concretizar muitas vezes as chances que cria, mas tem conseguido criar muito contra os adversários em todos os jogos. Contra o Botafogo foi um exemplo. É claro que também tem a questão do jogador a menos, jogador a mais do Palmeiras no segundo tempo. Tem que colocar na balança. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A questão que eu quero te deixar é: o Palmeiras está cada vez melhor. A gente está vendo uma versão cada vez melhor do Palmeiras a cada jogo que passa. A questão é que o Palmeiras, mesmo quando não esteve tão bem assim, ele é extremamente eficiente e chato. As piores fases do Palmeiras de Abel Ferreira sempre foram incomodando, pontuando e chegando. Quando está bem, quando está no seu ápice, tende a ter uma curva muito grande de ascensão, de evolução.
Eu acho que o Palmeiras esse ano se condiciona a ser o grande favorito brasileiro, tá? Quando tá bem é campeão, quando tá mal é vice. Tá ótimo. O ano passado foi ruim. Você foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Entendo que o torcedor fica um pouco mal acostumado, fica sempre na expectativa, até porque investimentos muito altos são feitos. Mas o Palmeiras é muito eficiente. Eu sou torcedor, às vezes xingo o Abel, mas eu particularmente gosto muito do trabalho do Abel. Eu gosto de ver essa variação que ele tem, não se prende muito a esquema, muda muito. O pessoal às vezes reclama do jogo longo, mas olha quanto a inversão longa proporcionou chance clara nessa partida. Então eu consigo ver muito favoritismo do Palmeiras nessa temporada. Algum título belisca, tá? Ah, também acho. Que já beliscou um, né? Não, mas paulista, eu digo dos títulos maiores grandes, ali. Né? Acho que algum belisca, não sei dizer qual exatamente, mas o Palmeiras se condiciona para ser um dos grandes favoritos para tudo nessa temporada. Bahia tá voando no Campeonato Brasileiro, ganhou a primeira partida em casa, 2-0 contra o Red Bull Bragantino. Esse cara aqui, ó, Luciano Juba, que golaço, não só individual, mas coletivo. O tapa dele foi muito bonito. Merecia a seleção, tá? Na análise também feita pelo William Borges, você entende os padrões táticos do Bahia e como foi um time tão dominante quanto o Massa Bruta. Bora, Will. Vamos ver lá. Como é que foi esse Bahia. Eu não vi o jogo, então eu tô bem curioso pra análise. Geralmente no 3-2-5 tradicional que a gente sempre traz do Bahia aqui, às vezes minhas análises acabam até ficando um pouco repetidas sobre o Bahia, porque é o padrão do Rogério Ceni, é o padrão do Bahia, e acaba a gente repetindo a ideia aqui. Saída em 3, com esse cara, Acevedo, que joga muita bola, e com a volta do Caio Alexandre, você precisa arranjar algum lugar no time para Acevedo. É o lateral direito por quê? Para construir a jogada, para ser o cara da construção. Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e a dupla de volantes, Caio Alexandre e Luciano Juba. O Eric substituindo agora o Everton Ribeiro. O que a gente quer mostrar como o Bahia utilizou também os seus 5 homens da frente, principalmente numa grande atuação de Eric Pulga. O Bragantino até tenta encurtar o espaço deixado pelo Juba. O Juba consegue um excelente lançamento longo e a gente vê uma linha de 5 com o Eric Pulga. Nesse lance, o William José mais à esquerda e o Jean Lucas mais centralizado, mas normalmente invertido. Eric, o interno da direita, o substituto do Everton Ribeiro nessa partida, com o Kiki Oliveira mais à direita, dando largura no campo. E você teve também muita qualidade individual do Eric Pulga. Esse lance é para mostrar a estrutura, para mostrar esse 3-2-5 do Bahia que geralmente se posiciona. Não, legal. E assim, é interessante porque Juba tá voltando a jogar muita bola. Inclusive, pedidos ontem de Juba à seleção brasileira. Eu até acho que tinha discussão. É um pedido meu, se você colocar na lista. Eu até acho que tinha discussão, tá? Porque entre os laterais que estão indo e tudo mais, acho que tinha vaga para ele sim. Foi pouco testado, é verdade. Só jogou um pouquinho no último jogo que ele foi convocado, mas enfim. O Eric jogando muita bola, o Acevedo em posição nova, o Caio Alexandre voltando também, começando a mostrar o futebol que ele fez sucesso não só no Bahia, mas também antes no Fortaleza. Cara, é um elenco que me agrada, tá? E assim, mesmo sem o Everton Ribeiro nessa partida, que é o melhor controlador de jogo do futebol brasileiro. Também questão acho. de controle de jogo. É um cara que perdeu muito da questão física, mas ele controla o jogo como ninguém no futebol brasileiro. Habilidade. Vamos lá. Base formada com sua linha de 3, com seus 2 volantes, e aqui você tem apoio do Eric. Para quê? Para você balançar a defesa adversária, para você tentar abrir esse espaço. Então você não fica no 3-2-5 tradicional, senão nada vai dar certo. E essa marcação, esse balanço, essa troca de passes, ela abre o corredor da esquerda. Ramos Mingo tem espaço para sair jogando. E a gente vai ver ele saindo com esse passe aqui, forma novamente a linha de 5, mas não só isso. Repara no Jean Lucas. O Jean Lucas está de costas para a bola, você já tem o Eric Pulga no 1 contra 1 pelo lado do campo, o Eric Pulga vai esboçar e nesse 1 contra 1. Aí você tem a movimentação do Jean Lucas, que estava se fingindo de morto no lance, atacando o espaço deixado como um meia da esquerda ali, e aqui é o talento dele, né? Sacanagem. Calcanharzinho para trás. E o volante, Luciano Juba, que estava muito atrás na jogada, chega para finalizar. Um golaço, tá? Se a gente ainda tivesse o detalhe do gol aqui no canal, esse gol teria que ter feito uma análise própria desse gol, tá? Golaço. Me lembro do linha de passe que ele elegia os melhores gols e deles tinha um debate. Pô, o gol é mais bonito pela finalização ou o gol é mais bonito pela troca de passes? Esse foi os dois. Pode escolher o que você quer analisar. Que golaço, nota 10. Que esse gol é muito coletivo, né? Começa com o zagueiro, toca pro Eric, balança, roda da direita pra esquerda, até você achar o espaço, participação de vários jogadores e uma finalização muito bem feita. Coisa linda. Ideia do Bahia, mesma questão, fazer as jogadas com o Luciano Juba. Veja quanto o Luciano Juba participou. Primeiro lance, um lançamento, agora fazendo o gol. Rodando a bola para encontrar o outro lado. O Acevedo é seu lateral, é seu zagueiro. Ele constrói como zagueiro. Olha como o Acevedo do lado direito, ele te permite mais ofensividade, ele te permite mais participação no ataque. A jogada rola. O Eric entrando como esse interno na direita, e aqui eu sinalizo, né? O Eric, esse interno na direita, entrando na área. O Acevedo entrando como um zagueiro lateral, mas muito mais avançado. E o que eu quero destacar, o poder de infiltração do Eric. Como ele é um cara que pisa à frente para gerar jogo, esse lance quase gera chance. Vão entender por que eu estou falando desse poder de infiltração do Eric. Saída em 3 novamente, Gabriel Xavier consegue um lançamento longo. A gente observa novamente
o Eric Pulga no mano, nesse 1 contra 1 com a defesa adversária. Ele não domina tão bem assim, mas mesmo assim ele consegue levar vantagem, né? Consegue ser eficiente. Aqui já vai pra cima, é uma característica, e aí até destacando uma parte individual do Eric Pulga, tá? Tá no mano, e o que eu vou citar? Tá no mano, tá com o lado esquerdo aberto. Olha como o Pulga chama 3 marcadores, deixa dentro da área 2 contra 2, e o Eric, que eu falei que tem poder de infiltração, é o cara que vai infiltrar para terminar essa jogada. Vai terminar de forma engraçada, que vem um chutão nele, bate na barriga, sei lá onde dele, e a bola acaba entrando, só pra gente mostrar também, primeiro, esse poder de infiltração do Eric e, ao mesmo tempo, o 1 contra 1 do Eric Pulga, que levou muita vantagem nessa partida. Ruim pro Pulga, que a jogada é bonita, mas não ganhou assistência. Né? Não ganhou. Gol do Eric sem assistência. A assistência foi do defensor, né? Zagueiro. Mais uma vez, pegando essa ideia de lado do campo, de inversão de posições, como o Bahia faz muito isso. Sai, o William José sai, para outro atacante entrar nesse espaço, você faz essa inversão de posições, você leva muita vantagem para colocar sempre o ponta num contra 1 para gerar jogo. Você tem uma situação ali onde gera um lance muito perigoso. Aqui o Bragantino até fecha bem o setor, dificulta a finalização e acaba não gerando em nada. Para a gente finalizar, perceba que não está em ordem cronológica. Coloco em ação de criação de jogadas, de movimentação de peças, de ideia do 3-2-5. Para a gente finalizar, vou colocar pressão. Eu sempre destaco muitas vezes a pressão quando o jogo do Bahia dá certo, porque a pressão também foi eficiente. Acevedo, mais uma vez. Olha o Acevedo, que é o lateral zagueiro, tá bem à frente para tentar fazer a jogada, não vai conseguir. Ele vai errar o passe ali, a jogada não vai se desenhar da melhor forma, mas olha como o Bahia tá alto no gramado. Se liga, tem 1, 2, 3, 4, 5, 7 jogadores no campo de ataque. O Bragantino vai tentar se livrar dela, tentar cortar. O Eric já pressiona. O Acevedo dá sorte, inclusive. Essa bola fica com o Bahia lá em cima. E aí, quantos jogadores você já tem no campo de ataque? Você tem 7 jogadores no campo de ataque tentando fazer a jogada. Infiltração, mais uma vez, agora do Jean Lucas, no caso. E essa infiltração te permite um 2 contra 2 no miolo da área. Vai ser uma chance muito perigosa. O que essa chance resultou? Pressão. O que resultou essa chance? Pressão. Você perde a bola, mas você tem um pressão pós-perda muito bem orientado, já encurralando o adversário, e você pega um adversário desorganizado, que estava tentando sair. Naturalmente, você, quando pega essa bola com vários jogadores, você consegue criar chance. Acevedo, mais uma vez. Eu sou fã do Acevedo, tá? Já deu pra perceber. Quem vê os vídeos da WTV já tem certeza que você é fã do Acevedo. Aqui nesse canal é proibido falar mal de Acevedo, tá bom? É uma regra aqui. Por mim tá tudo bem, que eu também gosto muito dele. Então, tentativa de jogada pelo lado do campo, infiltração. Bragantino fecha essa bola. Olha quantos jogadores do Bahia estão para recuperar. 6 jogadores para recuperar essa posse, com o adversário caído, com o adversário desorganizado. Participação do nosso querido Acevedo se tornando um lateral. Aqui você já tem 3 jogadores do Bahia contra 2 na parte mais importante da área. Tem mais jogadores do Bragantino? Tem. Mas na parte mais importante você tem 3 contra 2. Aqui você tem 4 jogadores dentro da área, mais o cara que cruzou e mais o Jean Lucas pedindo bola na entrada da área completamente livre. O William José tenta fazer a finalização, mas para mostrar, jogo de extrema imposição do Bahia. Imposição com bola, onde você coloca muitos jogadores na última linha, você movimenta as suas peças para entrar, para não ficar tão previsível também. Eu tenho um 3-2-5, vai ficar cada um na sua posição, fica fácil de marcar. Você parte num 3-2-5, não necessariamente o ponto esquerdo vai ficar na ponta esquerda, o centroavante vai ficar de centroavante parado, né? Vai ter muita inversão e as infiltrações do Eric e do Acevedo mostram isso. Do próprio Jean Lucas no primeiro gol. Lucas também. No primeiro gol, né? O Jean Lucas faz uma infiltração que gera o gol. Então você tem infiltração do Acevedo, do Eric, do Jean Lucas, enfim, vou estar esquecendo de alguém. Mas o que eu quero destacar, essa questão da imposição com posse e a imposição sem a posse também. De você fazer a pressão pós-perda, de você recuperar essa bola alta. Por isso que eu separo esses 2 últimos lances, só para mostrar que mesmo quando você perde a posse, às vezes você já recupera rápido e você já pega um adversário desorganizado. O que eu mais me encanto no Bahia é o com bola. Essa movimentação, é esse gol, esse primeiro gol, aí me traz uma confiança muito grande que o Bahia vai fazer um grande campeonato brasileiro. Esse ano não está oscilando tanto no Brasileirão, como talvez foi ano passado, principalmente fora de casa, e ainda mais sem a questão da Libertadores. Acho que não que isso seja positivo, claro, negativo, o torcedor queria. Mas vai ajudar no calendário. Pensando só no Campeonato Brasileiro. Lógico que é horroroso, mas vai ajudar com certeza no calendário. Eu não é nem pergunta no final, tá? É mais uma conversa. 7º lugar ano passado, recorde do Bahia na história dos pontos corridos. Esse ano vai pulverizar o recorde, né? Acho que jogo passado alguém me fez pergunta parecida pelo que o Bahia ia brigar no Campeonato Brasileiro. Eu fiz a análise contra o Inter fora de casa, então se você não assistir, assiste as duas ao mesmo tempo. Tem que estar feliz triunfo. com... Tem um monte de análise de triunfo do Bahia aqui. A questão é que eu acho que o Bahia briga fortemente pelo G4. Tá? Acho que tem condições de superar o ano passado. Acho que entra numa briga ali de se condicionar, disputar a Libertadores e não a pré-Libertadores, como foi esse ano, e viu como às vezes é negativo você ir para pré-Libertadores e não ir direto.
É difícil a gente apontar o cenário ali da frente, porque ainda o Campeonato Brasileiro está muito no início, mas vai brigar. Vai até o final, chegar longe ali e ser uma opção a disputar. Na Arena da Baixada, o Furacão despachou o Cruzeiro. O Cruzeiro virou lanterna, pior defesa do campeonato. E o Furacão de Odair Hellmann conseguindo cada vez mais manter um padrão tático, conseguindo empurrar seus adversários. Fez 2 gols em menos de 10 minutos, tá? Vincenzo Dalicani conta essa história aqui na WTV, trazendo os detalhes táticos da partida com a apresentação do William Borges. Vamos entender essa questão tática do Vamos Atlético? lá. Como se desenvolveu a partida? O gol do Atlético é com menos de 1 minuto. Por isso você já mostra um lance antes da saída de partida bola. começar. Exatamente. A saída de bola do Atlético já mostra muita coisa do que vai acontecer no gol e dá pra gente tocar direto pra mostrar o golaço do Mendonça, tá? Nesse momento, o Atlético dando a saída, você tem 3 zagueiros, 2 volantes e uma linha de 5 mais à frente. É o sistema do 3-2-5 atleticano que gosta tanto o Odair Hellmann. A bola é saída e colocada com o Juan Felipe Aguirre e aí a gente vai entrar mais em detalhe de como estava sendo essa saída. Com o Lucas Esquivel como o zagueiro da esquerda, Aguirre e Arthur Dias completando esse trio, o Arthur pelo lado direito do gramado. O Mendonça mais baixo que o Benavides, que não tá nem na imagem, tá atrás da nossa logo do Visão para Jogo. O Mendonça muitas vezes mais baixo pelo lado esquerdo, inclusive era um pedido do Odair Hellmann, com o Luiz Gustavo e o Portilla fazendo essa saída lado a lado, mas o Portilla descendo até um pouco mais para ser um primeiro volante em momentos. Essa bola roda pro lado direito do gramado, a gente vai entender o Furacão bem postado e volta a rodar ao lado esquerdo para tentar balançar essa defesa de um Cruzeiro que jogava num bloco médio. E é interessante, precisa encontrar a quebra de linha, precisa romper a primeira linha de pressão do adversário. Você tem 4 caras se aproximando do lado esquerdo do campo, a descida do Junimar, uma esquerda, o Luiz Gustavo, volante da esquerda, com o Mendonça, quase um lateral nesse momento, e o Lucas Esquivel pela zaga esquerda, contra 2 jogadores do Cruzeiro. Isso é propício para quebrar a linha e para achar o Luiz Gustavo, que veio receber. O Mendonça já ultrapassou, o Luiz Gustavo já viu o Viveiros em situação de 1 contra 1, porque o William foi atraído, e aí o passe é muito longo. Ainda assim, pela velocidade do Viveiros, pela capacidade de pressão do Viveiros, o Fabrício Bruno entende. Vou jogar essa bola aqui pro lado, não vou me complicar no primeiro lance do jogo. Eu acelero pra gente ver como o Atlético consegue aproveitar do lateral, aproximando Esquivel, Luiz Gustavo e Steven Mendonça do lado do gramado, marcados por 3 jogadores do Cruzeiro. Mas a movimentação vai fazer o Atlético sair dessa marcação. Por exemplo, aqui tem que saltar o Japa, o Mendonça vai encontrar o Luiz Gustavo em progressão naquele momento. Ele protege bem, o William rouba, mas consegue não conseguiu cortar. E aí a bola fica com o Mendonça, que vai fazer o que fez. É um baita de um golaço. Olha quantos jogadores no setor da bola. Exatamente. Olha quantos jogadores acumulados nesse lado do campo ali. Claro que a batida do Mendonça é o que torna o gol especial e é o que possibilita o tento ser marcado. Mas a construção do jogo do gol é uma construção que vem de um princípio tático da saída em 3+2, da saída que é apoiada também pelo meio esquerda que desce e da capacidade do Atlético de colocar vários caras próximos da bola para gerar dessa maneira combinações e conseguir avançar, sair da marcação do Cruzeiro. É um lance muito interessante que é coroado por um baita de um golaço do Steven Mendonça. Mais à frente no jogo a gente entende o Atlético que seguia nessa toada de uma linha de 5. Esse lance é um pouquinho mais longo, porque o Atlético fica mais de 2 minutos tocando bola antes de encontrar o lance do pênalti. Acelerou o lance. Acelerei, deu uma aceleradinha. Que aí o Atlético consegue encontrar o lance do pênalti sofrido pelo Kevin Viveiros e depois convertido, né? Linha de 5 do Furacão tá postada no lateral que foi batido. O Atlético traz essa bola para trás e a gente vai ver o Portilla se aproximando, Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel e a dupla de volantes. A gente vai ver um Portilla afundando para formar quase um quarteto. Se liga, com o Esquivel, o Aguirre e o Portilla, além do Arthur Dias pelo lado direito do gramado. Vou até voltar um pouquinho o lance para a gente ver. O Julimar forma uma linha de 3 nesse momento, porque ele desce como esse meia esquerda para apoiar essa saída, enquanto o Dudu desce como meia direita para ficar quase em linha como o Luiz Gustavo. Então, quem é o primeiro e quem é o segundo do Atlético? O primeiro volante, na teoria, é o Luiz. Mas o Portilla foi nesse lance quem desceu para formar quase que um quarteto, apoiar essa saída que fica numa situação de 4+2 e aí vai ter mais espaço para conseguir criar bem essas jogadas, né? O Portilla está envolvido por ali, o Atlético vai continuar rodando essa bola, o Luiz Gustavo se aproxima agora numa saída em 4+2 com o Luiz e com o Dudu como um volante pelo lado esquerdo do gramado e o Atlético está tentando rodar para encontrar a quebra de linha e encontrar como avançar. Novamente, Esquivel, Aguirre, Arthur, os 2 volantes com o Portilla mais baixo e os 2 meias, o Dudu e o Julimar. Olha a movimentação do Julimar. Ele vai sair do meio e vir ao lado esquerdo para abrir esta linha. E aí vai gerar o drible do Esquivel, uma situação de 2 contra 1. O Esquivel é derrubado. Você teria a opção do passe no Julimar, livre de marcação porque o Christian veio para dentro. Falta marcada para o Atlético. Eu acelero ainda mais o lance. A falta vai ser batida para a equipe do Furacão. Agora sim, 3+2 com o Dudu
bem como meia-direita. Essa bola roda para a direita. Olha o espaço onde deveria estar o Julimar, que está afundado, que está mais à frente no gramado. Não deu para entrar. O Atlético retoma, volta essa bola ao lado esquerdo e aqui sim, olha a cabeça erguida do Lucas Esquivel para buscar uma opção de passe e aqui ele rompe a linha. Isso aqui é o princípio do terceiro homem, o primeiro é o Esquivel, o segundo é o Viveiros para o Julimar, que estará de frente, ele consegue ficar com essa bola dominada. Ela fica com o Dudu, você tem dois jogadores, e isso foi treinado, Julimar e Viveiros atacando juntos as costas da zaga e abrem espaço para que o Mendonça tenha uma situação de 1 contra 1 contra o William. Aqui o Atlético tem 3 jogadores na área para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Cruzeiro. Faz sentido cruzar? Nenhum sentido. Mas tem 2 caras de morguida aqui na entrada da grande área pedindo, pelo amor de Deus, toca essa bola para eu chegar batendo. O Atlético pouco aproveita esse tipo de situação, pouco dá esse cruzamento para trás na entrada da grande área e o Mendonça vai escolher, não dá. O Esquivel, mesmo zagueiro, vai chegar na esquerda para apoiar e fazer esse cruzamento e aí se liga na velocidade do Viveiros. É um cara muito explosivo, muito ágil. Quando o Matheus Henrique se arma para tirar a bola dali, o Viveiros já está na frente dele. O Matheus vai chutar a perna do colombiano que vai fazer o gol de pênalti. Eu normalmente não coloco, mas como é muito emblemático e como é um gol que gerou muita confiança necessária ao Viveiros, o lance do pênalti, em que ele coloca no canto, o Matheus Cunha quase pega, mas é gol do Atlético. Então, com 10 minutos, muito baseado no princípio tático do Atlético, da construção em 3, apoiada por 2 volantes, de movimentações combinadas, como a descida do Julimar, depois o ataque às costas, e também da capacidade de gerar vantagens do Kevin Viveiros, é um Furacão que já estava com 2-0 no placar, e aí é um cenário de descer o bloco e tentar transicionar contra o Cruzeiro. O jogo acaba mudando um pouco de característica, Muito. até por conta do placar, obriga o adversário a sair mais, e daí talvez você tenha a oportunidade no contra-ataque, mas não necessariamente as jogadas vão fluir da mesma forma que foram no início da partida, onde você está pressionando, onde o teu esquema fica mais claro, a tua ideia de pressão. Depois muda um pouco esse cenário. Exatamente, e aí o Atlético poderia aproveitar até mais da transição. Nesse jogo não transicionou tanto assim, mas o bloco baixo estava bem montado e estava dificultando, principalmente no primeiro tempo, a vida do Cruzeiro, que tinha a posse da bola, mas que tinha um 5-4-1 do Atlético, baixo no gramado, em pouco espaço, para evitar que o Cruzeiro tivesse a bola. O Cruzeiro construía nessa base de 4 mais 2, com 2 meias e 2 caras jogando por dentro, mas o Atlético estava muito bem postado. Agora ficou claro, 5-4-1. Muito claro, e olha em pouco espaço, olha como está alta a linha do Atlético, está na intermediária, né? E a linha de meio campo e da zaga do Atlético, pouquíssimo deixava espaço no primeiro tempo entre linha. Você tinha o Christian bem aberto, o Japa muito próximo do Neisser, e lá do outro lado você tem o Arroio. E o Cruzeiro que não tinha espaço para colocar essa bola, para entrar no bloco atleticano. Olha como está próxima, como estão próximas as linhas de marcação do Atlético. O Cruzeiro tinha que rodar a bola para trás, não conseguia entrar no bloco, não conseguia ter uma boa jogada. O Atlético vai balançar com a bola, vai jogar quase todo o seu time para o lado direito. Isso propicia uma situação de 1 contra 1 do Christian com o Mendonça, que marca como um ala. Ainda assim, como você tinha o Julimar marcando como ponta esquerda e o Esquivel zagueiro, você tem uma situação de 3 contra 3 que está controlada. E aí nessa tabela, quando passa o William, o Julimar está inteiraço no lance, porque as linhas estão próximas, é mais fácil de ajudar e o Julimar consegue retomar essa posse da bola. O primeiro tempo do Atlético foi muito de domínio de posse, foi muito ainda de um Furacão que tinha posse da bola e que conseguia complicar o Cruzeiro. Se liga. Saída em 3, o Portilla mais próximo da bola, o Luiz Gustavo mais à frente, linha de 5. Esse lance, o lançamento do Esquivel, que é o cara que mais quebra a linha nesse time do Atlético, não vai dar certo. A zaga vai cortar. Mas olha a pressão pós-perda. O Julimar já tá ligado, o que é outro processo do Odair, é outro princípio do Odair. Ele já tá ligadão, já vem muito rápido para tentar tirar essa bola do Cruzeiro e consegue. Vai conseguir tomar essa bola, o Esquivel depois completa. O Mendonça tá nessa situação de 1 contra 1, vai gerar um 2 contra 2 de Dudu e Viveiros contra os 2 zagueiros do Cruzeiro. O Viveiros vai cortar para dentro e finalizar para gerar outro lance de perigo do Atlético baseado em pressão pós-perda da equipe do Furacão. E a gente nem cita, mas o lance do primeiro gol tem um pouco de pressão pós-perda. Sim. O próprio erro, claro, tem um erro do William na tentativa ali, mas o Atlético está com vários jogadores em cima pressionando forçando esse erro. Tem um erro individual. Tem a qualidade individual também do Mendonça, mas você está pressionando no lance. É o erro forçado, né? E aí, lógico que o William é um cara qualificado, mas quando está pressionado, ele vai acabar errando, né? No segundo tempo, o Atlético perde o controle de jogo por gol, alguns cenários, tá? Mas principalmente porque deixava o Cruzeiro ter muito espaço para ter a bola. A linha, que já estava na intermediária no primeiro tempo, ela passa a estar quase dentro da grande área. E este espaço, quando o Cruzeiro tinha a bola, foi um espaço que gerou muita capacidade cruzeirense para conseguir entrar no bloco atleticano. O Matheus Henrique afunda entre Vijalba e Fabrício Bruno. Você tem o Lucas Silva nesse 3+1, os 2 laterais por dentro, para tentar gerar superioridade numérica no meio-campo cruzeirense e, dessa maneira, combinações que passassem da linha do Atlético. E aí isso sobrecarregou o sistema, né? O William até está retornando, mas olha o espaço que tem o Mateuzinho.
Olha o espaço que tem o Cruzeiro para construir boas jogadas. O Matheus Henrique conduz, o Kaique faz a movimentação da esquerda por dentro para gerar a linha de passe e o Matheus Henrique dá o passe. Aí é o problema da entrelinha. E porque os jogadores do Atlético estavam sobrecarregados, você tem o Luiz Gustavo e o Portilla sem conseguir marcar. E aí você tem o Mateuzinho posicionado, o Kaique, perdão, posicionado nesse entrelinha para conseguir fazer essa jogada. Ele vai passar por 3 marcadores, o primeiro é o Luiz Gustavo, o segundo é o Aguirre, o terceiro é o salto do Arthur Dias, que está numa situação de 2 contra 1 e não tem muito o que fazer. E aí o Neisser Villarreal vai dominar de frente para o Santos e vai fazer o gol. Então o Cruzeiro no segundo tempo, com o apoio dos laterais por dentro, com a capacidade de ter espaço gerada pelo Atlético, cresceu na partida. E outra coisa que estava sendo muito bem explorada é a mudança de estrutura. Porque o Wesley Carvalho, no primeiro tempo, ele tem um 4-4-2, com 4 caras em última linha, o que estava sendo controlado numa situação de 5 contra 4 atleticanos, ou de 5 atleticanos contra 4 cruzeirenses. No segundo tempo, o Arroio vem para a direita, o Christian vem na meia-direita, com o Neisser, com o Japa, aqui é o Japa, na verdade, e com o Kaique, fora do frame. Nessa situação do William, você tem uma situação de 1 contra 1 em todos os jogadores do Atlético. E aí, lógico, se você vai ter um jogador mais lento como é o Aguirre, nessa situação com o Neisser, isso pode virar problema. O ataque no 1 contra 1, o Aguirre não consegue ter velocidade para chegar inteiro na bola, ele tem que tentar tirar com o pé e perde o tempo dela, e o Neisser cabeceia livre para perder essa chance. Qual que é a resposta do Atlético? Vou encorpar o setor, vou tirar o Portilla para colocar o Jadson, vou colocar o Felipe Schickett mais capaz de pressionar, e a orientação era muito clara. Sobe a marcação, dificulta essa saída do Cruzeiro, não dá tanto espaço para a equipe do Cruzeiro criar jogadas, e foi isso que o Atlético fez, e isso inclusive gera uma chance na segunda etapa. O Atlético com 5 caras na última linha do Cruzeiro, a bola com o Matheus Cunha, o Viveiros fazendo a movimentação de tirar a linha de passe para não deixar com o Matheus Cunha sair jogando. Os dois chique, a flechinha, mentira. Você viu? Curtiu, né? Então assim, é um Cruzeiro que tentava sair, mas já tinha uma situação mais complicada. Até consegue sair. O Atlético com 4 caras no setor da bola, tentando dificultar. O Cruzeiro até vai conseguir sair, porque o Esquivel não consegue ganhar do Christian, mas o passe do Lucas Silva é errado. E aí, a transição passou a aparecer para o Atlético. O Dudu tinha o Schickett livre aqui, pedindo bola. Poderia ter arriscado esse passe. Não quis. Driblou para trás, deu o passe com o Esquivel, mas o Esquivel, no avanço que ele vai ter pelo lado direito do gramado, do lado esquerdo do gramado, perdão, direito da defesa da equipe do Cruzeiro, vai avançar e gerar uma situação de 2 contra 1 com o Felipe Schickett. O Esquivel conduz, o Schickett está contra o William e você tem 2 contra 1, o Schickett fica em liberdade nesse momento, recebe, corta para dentro e tenta finalizar. É uma situação de transição, então o Atlético não exatamente tem superioridade numérica, ele bate de dentro da grande área, a bola vai para fora. Não e tem, assim não o tem Atlético controlou, né? Não tem superioridade numérica, mas tem condição de finalizar. Exato. Não marcado, em teoria. Exatamente. Então assim, o Atlético fez um primeiro tempo inquestionável, com o Cruzeiro que não apareceu para jogar. No segundo tempo, pelo que eu já Realmente, trouxe aqui, quase não apareceu mesmo. Não, assim, foi pouquíssimo. Não, eu digo por horário mesmo. Também é verdade, trazou, né? Complicado. Mas assim, no segundo tempo, com espaço na sua primeira linha de construção e com os laterais por dentro, gera superioridade no meio-campo e aí dificulta para o Atlético, que faz mudanças, salta a marcação, dificulta para o Cruzeiro e consegue sair com um resultado muito importante da Baixada. Nesse contexto de jogo, o Atlético não poderia se permitir perder pontos para a equipe cruzeirense tão desfalcada e em mudança de treinador, e o Atlético conseguiu a vitória e mais 3 pontos na tabela. E não tem como a gente não puxar para o clássico, que vai acontecer no final de semana. A gente está fazendo essa análise muito perto disso, jogos em sequência, né? Você acha que essa postura do Atlético, principalmente desse primeiro tempo, muito propositivo, com vários jogadores na última linha, deve se manter para o clássico? O Odair falou uma coisa na coletiva que ficou uma pulga atrás da minha orelha. Ele falou que enfrentou o Coritiba 3 vezes, perdeu as 3 vezes. Perdeu 2 e empatou uma, né? Empatou uma, não conseguiu vencer no caso. E que queria fazer algo diferente. Que estava estudando fazer algo diferente para o Clássico. Não sei se isso indica alguma coisa, quero entender como vai ser a preparação nessa sexta e neste sábado do Furacão, mas pode ser que indique que o Atlético não vai ter a sua postura habitual e que vá tentar atrair um pouco mais da marcação do Coritiba para tentar jogar em transição e acertar as costas da zaga. Dito isso, se o jogo do Atletiba se assemelhar ao que foi o jogo contra o Cruzeiro, é um Atlético que vai ter posse da bola, o cenário do primeiro tempo e vai principalmente tentar avançar por dentro com o Esquivel e com o Arthur Dias para gerar essas situações de terceiro homem e dessa maneira entrar no bloco baixo e talvez não tão baixo, mas assim, o bloco central, o corredor central da marcação do Coritiba. Acho que o caminho para o Atlético tende a ser esse, por mais que o Odair tenha deixado essa pulga atrás da orelha em entrevista coletiva. Vamos ver como vai o Atlético. A questão é que se o Odair optar por transicionar,
Aí eu quero ver, vai ser uma briga de quem não vai ficar com a bola, né? Exatamente. O Aí Coritiba deixa a também bola tem no essa meio ideia. campo e quem ficar com ela que vai sofrer, né? Mas vamos ver, promete um grande clássico. Acho que as duas equipes chegam muito bem e engrandecem ainda mais o clássico. No Maião dá pra dizer que a gente teve uma surpresa, tá? Mirassol 0, Coritiba 1. O Mirassol nunca tinha perdido jogando em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Coxa faz a melhor campanha como visitante, já fez 10 pontos em 4 rodadas jogando fora do Couto Pereira e além disso, tá 12 jogos invicto na temporada jogando como visitante. O Coxa do Seabra tá demais. William Borges conta essa história e eu apresento o vídeo pra vocês. Os lances do primeiro tempo mais focado também no que talvez deu errado pro Coritiba, talvez o que o Mirassol conseguiu ter de chance. Pra gente começar, mostrar esse 5-4-1 do Coritiba na marcação, que era um 5-4-1 que variava para um 5-2-3, porque você ficava com William Oliveira e Sebastião Gomes por dentro, Lavega e Ronier abertos no gramado. Às vezes desciam para fazer o 5-4-1, às vezes subiam para igualar a saída em 3 do Mirassol e ser um 5-2-3. Mas o Mirassol utilizava muito o lado do campo e conseguia ter vantagem, mesmo não necessariamente tendo superioridade numérica pelo lado do campo, mas sempre tinha aproximação de 3 jogadores. Um meia, o lateral e o ponta, ou um volante, né? Sempre chegavam 3 jogadores pelo lado do campo e esse jogador do lance, o Alisson, estava levando muita vantagem pelo lado direito, deu um trabalho danado pro Jaci nesse lance, inclusive, consegue dividir com o Jaci e o Gabriel Pires tenta aproveitar a jogada, Thiago Cosi consegue fazer um corte na hora certa ali para evitar o gol. O que a gente quer mostrar? Como o lado esquerdo do Mirassol foi extremamente eficiente e mesmo não necessariamente tendo superioridade, conseguiu gerar jogo e foi assim durante o primeiro tempo inteiro. O que mostra a qualidade do Mirassol, porque o Reinaldo não jogou. Foi o Vitor Luiz do lateral e o Mirassol mesmo assim foi muito forte pelo lado esquerdo porque o sistema, né, a montagem é feita para atacar pelos lados. O Guanais é muito bem nisso e mesmo com troca de peças também consegue fazer isso. E só piorou quando o Guanais coloca no intervalo o Daniel Borges, que é um lateral destro, né, na esquerda. E aí eu achei que o Guanais teve um erro. A gente pode falar melhor disso depois, porque a gente vai mostrar ainda alguns lances por esse lado esquerdo aí, que foi onde o Mirassol teve vantagem no primeiro tempo, principalmente. Vamos Partindo nessa. da ideia. Repara no 5-4-1 agora. Muito desenhado o 5-4-1 do Coxa e extremamente baixo no gramado, mas mesmo assim, o Vitor Luiz, que você tanto cita, tá com espaço. O Sherman não tá tão perto assim. Ele tem até um bom cruzamento e aqui eu faço um outro destaque. 5 jogadores, até o Coritiba tem jogadores na área, mas você tem 5 jogadores do Coxa contra 5 do Mirassol e o lateral do lado oposto sempre com a obrigação de entrar na área, o Igor Formiga. Essa jogada do cruzamento não vai do lado oposto, mas vai aqui o Alisson vai conseguir ter um cabeceio e aqui o Pedro Rangel faz uma brilhante defesa, foi a principal defesa da partida, que foi um dos motivos do Coritiba segurar o placar. Mas o Mirassol tem o hábito de construir muitas vezes a jogada por dentro, nessa partida tinha um pivô clássico, que é o Tiquinho, faz a preparação de jogadas. Olha como a marcação do Coxa está desencaixada nos volantes e o Mirassol consegue continuar a jogada. O que eu falo dos laterais, Vitor Luiz e Igor Formiga. Eles nem vão participar dessa jogada em si, mas só para mostrar como eles estão alto no gramado, então como justificava essa marcação em 5 do Coxa. E como alarga o campo, né? Exatamente. Não precisa necessariamente participar para atrapalhar a marcação do Mas eu Coritiba. até não sinalizei, vou fazer uma chamada aqui. Vamos voltar aqui para dificuldade tecnológica, tá tudo bem. Faz parte. Ó, essa questão. O Sherman tá mais alto. O Sherman tá preocupado aqui. O Alisson tá no mano aqui porque o Jaci vai ajudar na cobertura. O Negueba é o ponta direita. Olha onde tá o Negueba, porque o ponta direita, na verdade, é o Formiga. Aí que tá o X da questão. O Alisson fica livre na jogada, com espaço, né, pra tentar fazer a jogada. E mais uma vez eu destaco, 5 caras do Mirassol pisando a área com o lado do campo, o lateral oposto entra na área. Igor Formiga, o lateral oposto, entrando na área. E o próprio Vitor Luiz tá dentro da área, tá? Então os dois laterais estão dentro da área nessa jogada. Coritiba congestiona o meio nesse lance. Deixa aberto o lado direito. Agora um lance do lado direito, né? Mostro lances mais do lado esquerdo, que foi o que aconteceu no primeiro tempo, mas só para mostrar essa força lateral. Jogada vai rodar pro lado direito. Você tem o Vitor Luiz alto aqui e o Igor Formiga como ponta. O Negueba não é o ponta direito. O Negueba tem a obrigação de muitas vezes vir para dentro ou construir ou até entrar na área. Mais uma vez, 5 jogadores do Mirassol. Coxa tem bastante gente na área, mas olha como o Mirassol sempre ataca com muitos jogadores e isso acaba, às vezes, levando vantagem. O Alisson faz mais uma vez uma boa movimentação, Sherman não marca tão bem assim e o lance gera a trave. Aqui, agora eu vou mostrar uma ideia de... Deixa eu até ver o lance rolar para ver se eu lembro se é do contra-ataque esse lance. É esse mesmo. Eu até me perdi porque a gente vê tanto jogo. Vamos lá, mas é assim mesmo. Vamos lá. 5-4-1, quis desenhar, né? 5-4-1, com os dois laterais bem espetados. Vitor Luiz fazendo a jogada por aqui, Igor Formiga por aqui. Coxa bem baixo no gramado. E o que eu quero mostrar? Como o Coxa tinha a opção de contra-ataque, mas não estava conseguindo sair tão bem na jogada. Aqui, todo time do Coxa na imagem. Então veja como o Coxa estava baixo, mas muitos jogadores do Mirassol à frente. O que isso significa? Que você tem certo espaço para conseguir o contra-ataque. O Coxa corta esse cruzamento. Tá bom, tá positivo para sair no contra-ataque. Você tem Pedro Rocha e Lavega saindo no contra-ataque. O que acontece? O Coxa não tinha tanta força para chegar lá na frente. Tanto que o Lavega vai transicionar sozinho, vai ser um jogador a carregar essa bola. Quando chega na parte final, ele não tem muito o que fazer.
ele olha para a área, o que ele tem de opção para fazer? Não tem ninguém. Não tem ninguém na área, então acho que é isso que faltou para o contra-ataque do Coxa no primeiro tempo, que melhorou no segundo, e é isso que a gente vai destacar. Então, acabou o primeiro tempo aqui, tá? Fiz por tempo, o que eu quis destacar? Que o Mirassol atacou muito pelo lado do campo, conseguiu ter êxito, mesmo o Coxa com uma linha de 5. O lado esquerdo, principalmente, foi uma força e geraram chances que o Pedro Rangel defendeu, que teve bola na trave, que teve o famoso perereco dentro da área. E, ao mesmo tempo, eu trago um lance do Coxa para mostrar aqui. E teve alguns, né? Eu separei apenas um, que você tinha a situação de contra-ataque, que você tinha a possibilidade, mas o Coxa não tinha força para chegar lá na frente com mais jogadores. Chegava com 1, 2 jogadores e, claro, não fluía a jogada. Agora eu vou puxar para o segundo tempo e esses ajustes. Mesmo com espaço, você não tem muita gente no ataque, fica muito mais difícil. Facilita a recomposição, né? Se o adversário consegue descer um pouco com 3, 4 jogadores, você já está em superioridade. O que eu quero mostrar? Que no segundo tempo o Coxa faz correções, inclusive durante o segundo tempo já com o Maicon, e consegue ter um contra-ataque extremamente eficiente. E é assim que sai o gol, é assim que o Coxa começa a criar chances no contra-ataque, como foi em outras partidas. O Coxa vem marcando num 5-3-2. Aqui não está tão claro assim, mas o Coxa está marcando uma linha de 5, com o Vini Paulista à esquerda, um jogador que entrou no intervalo, William Oliveira e Lavega marcando pela direita, agora modificando a posição. Para você Saiu ter... o Ronier, entrou o Breno, né? O Breno Isso. foi pra esquerda e o Lavega foi pra direita, mas mudou a formação, né? O Breno entra como segundo atacante mais à esquerda. Então agora é um 5-3-2 com Breno e Pedro. Por quê? Porque você tem pelo menos 2 jogadores rápidos para sair no contra-ataque, fora o resto da sua equipe. No primeiro tempo estava com menos jogadores. Então, e o Breno tem essa força no contra-ataque, apesar de nem sempre terminar tão bem as jogadas. E aqui destacar o Pedro Rocha, né? Belíssima atuação dele, muito importante na marcação. Recupera essa bola e aqui o Coritiba transiciona. Velocidade no contra-ataque, você tem o Pedro Rocha vindo, você tem o Lavega vindo, você tem o Breno vindo. O Pedro Rocha vai para o individual, vai para essa jogada individual, mas com a participação do Lavega passando pela direita, o Breno passando pela esquerda e chamando a atenção de 3 jogadores do Mirassol. Tanto que o Pedro vai para o individual, o Breno fica completamente sozinho. Se sai esse passe aqui, ele tinha condição de finalização. Aqui já não é mais tanto cenário de contra-ataque, mas é um adversário desorganizado. Tem 5 jogadores posicionados, tem a chegada do William Oliveira ali, tenta finalizar, a jogada prossegue, e aí o Coxa vai fazer o gol. Foi de contra-ataque. Teve um perereco depois? Claro, mas a jogada é de contra-ataque e aqui eu quero sinalizar. Se eu mostro o lance com 1, 2 jogadores no primeiro tempo, aqui você tem 5 jogadores. William Oliveira e Bruno Melo também chegando à frente para você ter mais volume, para você chamar mais atenção, para você ter mais jogadores à frente. Aí dá aquele perereco dentro da área novamente, como aconteceu no primeiro tempo a favor do Mirassol. Tem o Pedro Rocha e o Lavega disputando a bola. Um gol até feio, mas o que importa é bola na rede, né, Alexandre? Feio não fazer gol, né? Exatamente. No Coritiba esse gol foi lindo. Significou muita coisa. Essa frase é antiga, mas é verdadeira, né? Então, assim, a ideia do contra-ataque é assim que eu vou continuar batendo nesse segundo tempo. Corte da defesa, tentativa de sair do Coxa, corte da defesa do Mirassol, já ligação rápida do Breno para o Pedro Rocha. Pedro Rocha agora um pouco sozinho, mas você tem o Alisson e Lavega chegando para ajudar, então tem mais saída. 2 jogadores aqui, Bruno chegando aqui, já tem 5 jogadores. Nesse lance nem precisa tanto, porque o Alisson consegue fazer um grande passe para o Pedro Rocha em condição de finalizar ali e o Walter faz uma boa defesa. Mais uma vez, vamos mostrar. Linha de 5, agora com o Bruno Melo um pouco mais alto para encurtar essa situação. 3 jogadores no meio, Vini, o Alisson e o Lavega nem tá tão à direita, né? Tá fazendo uma marcação e você vê mais uma vez o Breno e o Pedro soltos para essa tentativa de contra-ataque. O Bruno Melo vai fazer essa recuperação e o Bruno Melo de lateral esquerdo foi importante também para corrigir esse retorno da direita que o Mirassol estava atacando no primeiro tempo. Destaque individual para Pedro Rocha. Já olhando o Breno, que é esse escape do contra-ataque. Olha o bolão que o Pedro Rocha manda pro Breno, já encontrando 1 contra 1 nessa última linha. Aqui você nem precisa tanto dos outros jogadores, porque você já está muito à frente no gramado, né? O Breno acaba escolhendo a jogada errada ali e acaba não finalizando também. 5-3-2 novamente. Repara como mudou realmente esse esquema. Aqui tá bem desenhado, tá? 5-3-2 e agora pela direita o Josué, tá? Que entrou no lugar do Lavega. E para mostrar que o Breno não entrou no 5-4-1. O Breno entrou realmente numa linha de atacante para você ter a velocidade e a força dele de contra-ataque. E mais uma vez quero destacar o Pedro Rocha. O Coxa até está encaixado dentro da área, mas você tem um escape aqui na entrada da área de um jogador livre. Quem faz essa compensação? Pedro Rocha. Consegue fazer esse corte. Então, esse lance eu coloquei mais para destacar ele mesmo, tá? Consegue fazer esse corte e gera mais uma situação de contra-ataque pro Coxa, tá? O Breno faz a jogada individual e aqui ele errou. Aqui, dá o passe pro Vini Paulista. Vini Paulista que se mate ali, que tente fazer a jogada. Eu deixo até o lance rolar, porque o Breno não tocou e acabou. Corto agora, porque o Breno não levou vantagem nesse lance, poderia ter sido aproveitado um contra-ataque melhor. Não foi um contra-ataque igual os outros que eu mostro de finalização, de chance clara do gol, mas foi uma ideia de contra-ataque. A gente percebe a ideia. Então você percebe que houve um ajuste no intervalo. Que você entra com uma linha de 5 para marcar o lado do campo, mas mesmo assim ela não estava tão eficiente e, ao mesmo tempo, você não estava conseguindo ter um contra-ataque.
Na mudança do 5-3-2, você conseguiu mesmo assim, mesmo tendo um homem a menos na linha do meio, você conseguiu coibir o lado do campo. Também acho que muito por conta da saída do Vitor Luiz. Sim. Tá? E ao mesmo tempo você conseguiu ter um contra-ataque muito mais forte, com o Breno e Pedro puxando na velocidade, principalmente o Breno mais avançado e o Pedro fazendo um papel meio sujo. Curitiba, 12 jogos invicto fora de casa, uma sequência que não acontecia desde o recorde de vitórias, 24 vitórias seguidas, né, em 2010 e 2011, né? Tem alguns jogos de 2010. Termina em 2011 a sequência. Um Coritiba que, claro, o resultado ajuda muito, o desempenho tem sido bom, mas também tem o Pedro Rangel fechando o gol no primeiro tempo. Mas mesmo assim, Will, resultados à parte, a questão de desempenho, tá cada vez mais legal ver as ideias, a inteligência do Seabra para montar o time e para armar o time em relação ao adversário jogo a jogo, né? A questão da transição, por exemplo, é um exemplo. É um esquema diferente. Por exemplo, um exemplo foi bom. Por exemplo, né? um exemplo. Foi diferente porque, por exemplo, contra o Corinthians você tá com linha de 4, contra o Cruzeiro você tá com linha de 4. Você desce seus pontos, você faz essa questão. Sim. Nessa partida você tava com uma linha de 5, você tava com jogadores mais defensivos. Então ele muda, mesmo às vezes o esquema podendo ser parecido, ele muda. Então é um treinador que tem sido bem camaleão. Claro, talvez a transição seja o melhor jogo do Coritiba, tá ficando claro, principalmente nessas partidas, nessas vitórias fora de casa. Mas tem sido camaleão. Acho que a transição é a mais forte do Coxa, mas tem jogos que você vai enfrentar adversário, que você vai precisar propor e vai precisar colocar o seu adversário para trás. Só que tá bonito de ver, principalmente fora de casa. Tá sendo muito eficiente, mesmo sem posse. Em Minas Gerais, o Galo destronou o líder do campeonato. Atlético 1, São Paulo 0. O time mineiro conseguiu vencer com o gol do Ivan Roman, se recuperando um pouquinho sob o comando do Eduardo Domingues. Primeira derrota do Roger Machado pelo São Paulo. O Vintinhos da Alicane traz análise com a apresentação do William Borges. Vamos lá? Vamos entender como é que foi nessa. essa partida? Primeiro, o lado ofensivo. Claro que a gente destaca o lado defensivo e vamos dar bastante ênfase nisso ao longo da análise, mas o lado ofensivo também é muito importante e girou, logicamente, a vantagem 1-0, o gol do Ivan Roman. O Galo construindo uma base de 4 com 3 jogadores por dentro, o Hulk e o Cassierra mais à frente, né? O Preciado é o lateral direito, com o Ivan Roman e o Alonso uma dupla de zaga e o Renan Lodge lateral esquerdo. O Thomas Pérez fazia essa saída apoiada como esse primeiro volante, o Alan Franco pelo lado direito do gramado e muitas vezes tornando num 4-4-2, ele sendo esse meia-direita, com o Vitor Hugo, esse cara para jogar ao lado do Thomas Pérez. E o Coelho, que não tá no frame, mas tá aqui na parte de baixo da imagem. Hulk e Cassierra jogando por dentro, o Hulk quase como um ponta de lança, um meia que chega muito no ataque. Nesse lance vai ser interessante, porque o Preciado vai avançar por dentro com o Hulk, que vai fazer essa jogada para ser acionado e nesse 1 contra 1 girar para cima da marcação. Na parte de baixo a gente vê o Vitor Hugo, por dentro também tem o Cassierra. E o Hulk vai virar essa jogada muito bem com o Coelho, para gerar essa situação de 1 contra 1. É isso que o Galo gosta, é uma situação que aparecia muito no Estudiantes do Domingues com o Edwin Cetré. O Lodge passa, abre o espaço, o Coelho tem o corte para dentro, mas o Mike vai muito bem na marcação. E o Galo tem 3 caras dentro da grande área para 3 jogadores do São Paulo também. Se o Coelho consegue ganhar espaço nessa jogada, ele poderia ter um cruzamento limpo para gerar uma situação. Não consegue. Ela sobra com o Thomas Pérez, que é o cara muito próximo dessa jogada, mas mais na parte de trás. Ele finaliza e o goleiro Rafael faz uma grande defesa. Tomás Palácio, porque no Estudiantes do Zé Domingues você tinha o Tomás Palácio, que é muito bom jogador, inclusive, tá? As bolas paradas apareceram como um ponto interessante do Galo. E dessa maneira, o Galo vai conseguir gerar gol, tá? Por exemplo, o que a gente tem aqui? 3 cabeceadores, os 2 zagueiros, Alonso e Roman, mais o Cassierra, onde a bola tende a ir. E por dentro, para atacar a primeira trave, temos Alan Franco e também o Vitor Hugo. Essa bola vai ser cruzada no centro da área, para tentar encontrar um desses cabeceadores. Ainda não tem um mecanismo tão bem treinado, é só o cruzamento direto na área onde tem mais gente alta. Ainda assim, o Rafael consegue tirar. Na sobra, ela fica com o Bernardo desse lado, a bola fica com o Preciado, o Bernardo vai dominar essa jogada com liberdade, e aí a gente vai entender. Um Galo que tem 1, 2, 3, 4, 5 caras dentro da grande área para um São Paulo que no setor onde vai o cruzamento tem apenas 4 caras. Superioridade numérica é muito relevante quando se fala em bola cruzada. O Bernard, nessa situação de 1 contra 1, corta para a esquerda e faz o cruzamento, sobe o Alan Franco de cabeça, o Ivan Roman ataca a segunda trave e consegue cabecear nessa jogada e gerar o gol do Galo. Ou seja, não é um Galo tão bem ofensivo ainda, não é um Galo tão bem armado e tão padronizado taticamente ofensivamente, mas ainda é um time que consegue fazer boas jogadas dessa maneira. E a pressão gerou resultado. Por exemplo, aqui é o Coelho, quem vai disputar essa jogada. O Galo tem 3 caras para 2 do São Paulo nesse setor da bola, então vai tirar espaço, vai conseguir retomar a posse da bola.
O Bernard consegue fazer essa tabela interessante com o Coelho, que vai cortar para dentro. É uma tabela rápida para gerar uma situação de vantagem. Você tem o Hulk no 1 contra 1 nesse momento, você tem o Coelho no 1 contra 1 nesse momento, 2 contra 2 no setor onde está a bola, o Coelho vai encontrar o espaço, vai bater forte de perna direita e vai gerar outra chance de perigo para a equipe do Atlético Mineiro nessa partida. É curioso como o Coelho tem liberdade também nesse esquema, né? Porque joga necessariamente sem um ponta, porque do outro lado você não tem ponta. Exato. Então ele tem liberdade para flutuar. Claro, na marcação desce para fazer a marcação, mas ali no ataque ele tem função um pouco diferente do que a gente já viu. Exato, ele faz um jogo contra o Internacional, por exemplo, do início na ponta direita, onde ele vai gerar o gol. Nesse jogo contra o São Paulo, o início dele é do lado esquerdo, para o segundo tempo ser ao lado direito do gramado. É interessante que é um cara muito polivalente, né? Então pode fazer as duas pontas com tranquilidade. Pode fazer lateral, pode fazer tudo. Exato. Para começar a falar do lado defensivo e fechar a parte ofensiva, um lance de pressão que vai gerar uma chance, tá? Se liga, o Galo trabalha com encaixes individuais, ou seja, jogadores encaixados no 1 contra 1 em vários momentos. O São Paulo vai sair curtinho nessa jogada aqui pela direita. O Hulk vai fazer o salto no Alan Franco por ali, o Coelho vai saltar no Mike, e aí você vai ter, por exemplo, o salto do Coelho do lado direito, o Vitor Hugo vindo por dentro para tirar a primeira opção de passe, mas você tem o Bobadilla livre aqui do lado direito do gramado. O Lodge, que está aqui no cantinho do frame, vai atacar o Bobadilla para não deixar com que essa bola seja bem avançada. O Mike dá um lançamento forte demais, ela fica com o Renan Lodge. Bola tomada na pressão. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores alto no gramado. Exatamente. E com encaixes individuais... Mais um chegando aqui, ó, o zagueiro, inclusive. Se você tem encaixes individuais bem claros e bem tratados, é um Galo que vai conseguir tomar muita bola mais à frente. Aqui é a estrutura, né, com os dois zagueiros, mais o Preciado e por dentro o Thomas Pérez. O Preciado conduz muito bem para gerar essa vantagem ao Atlético. A bola vem para o lado direito do gramado para o Hulk, que vai fazer esse cruzamento para trás. Essa bola vem por dentro, o Cassierra chega batendo, não era o Hulk, na verdade, o Cassierra chega batendo, essa bola acaba indo para fora. Agora, para entrar no lado defensivo. Falando nisso, jogada do Preciado ali, Preciado finalmente chegou? Assim, fez um jogo muito bom, tá? Contra o São Paulo. E é um cara desse nível. A gente faz a análise dele aqui e coloca ele como um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. Eu vendi o peixe alto dele quando ele foi contratado. Você estava certo, tá? Claro, exige um tempo de adaptação, exige um jogador que tem que ser bem tratado, bem trabalhado, mas é um cara que tende a só subir de produção pelo Galo. Mesmo lance. O São Paulo saindo no tiro de meta, o Galo alto no gramado pelo lado direito do campo. Como o encaixe é individual, o Lodge estava marcando um cara mais atrás e ele não conseguiu fazer esse salto para tirar esse passe na paralela. Olha o espaço que tem. A diferença por outro lance que você mostrou, né? Exatamente. No outro lance já mordeu o Bobadilla, agora o Bobadilla tem espaço. Ele estava mais alto para conseguir roubar essa jogada. Agora não, agora ele está mais atrás, eu vou mostrar aqui. Mas o Bobadilla tem todo esse espaço porque o encaixe não foi tão bem feito. Olha onde está o Lodge. Está marcando neste momento. O Alonso é quem tem que saltar para tirar esse espaço. E ele fica numa situação de 1 contra 2. Na verdade, eu achei que até o Thomas Pérez por aqui, tá? Ele tem que saltar e fica numa situação de 1 contra 2. Fica atrasado. E abre o meio, né? E abre totalmente o campo para o São Paulo. Onde está o Lodge? Marcando o Caleri, que vem jogar do lado direito do campo. Não conseguiu saltar para fazer essa marcação. Ainda assim, o Galo está postado. Mesmo que numa situação de transição, você ainda tem 4 jogadores e vai muito bem o Ivan Roman para conseguir roubar essa bola pelo Galo. A estrutura tende a ser de um 4-4-2, mas depende da movimentação do adversário, porque o Eduardo Domingues trabalha em encaixes individuais, ou seja, linha de 4, o Coelho, ponta esquerda, para formar uma linha de 4 que tem o Alan Franco como um meia-direita, com os dois atacantes, o Cassierra e também o Hulk. O São Paulo tem essa posse de bola e a gente vai entender os encaixes. Por exemplo, você tem o Vitor Hugo saltado, não está em linha, está mais à frente para subir a marcação aqui. Você tem 2 jogadores para tirarem o Marcos Antônio e fica uma indecisão e o Cassierra pega o jogador que está com a bola para não deixar com que ele tenha espaço para jogar. A gente vai ver esses encaixes individuais serem desenvolvidos. Por exemplo, olha o salto do Thomas Pérez para tentar tirar aqui o Marcos Antônio. Olha onde foi o Alan Franco para saltar do lado direito do gramado. Olha como não existem exatamente linhas. Eu vou voltar até nessa marcação para a gente mostrar. Não existem linhas tão bem definidas assim, porque o Coelho ficou, porque o marcador dele ficou mais pra frente também. Então ele teve que ficar. Aí vira 1-5-3-2. Mas não exatamente a gente tem que tratar esse sistema do Galo como linhas com os números. Não, é situacional. É situacional, depende dos encaixes. Por exemplo, aqui é o salto do Thomas Pérez, o Vitor Hugo está saltado aqui, o Preciado vai sair da lateral direita, a zona dele, para marcar por dentro, só que o São Paulo tinha 4 caras por dentro. O São Paulo tinha Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Cauli.
E aí o Galo marcava com 3 caras. Se você vai encaixar individualmente no meio-campo com 3 e vai marcar 4, um cara vai sobrar normalmente. E isso foi um problema ao longo da partida. O Preciado até vem por dentro para tentar tirar essa jogada, mas não foi suficiente porque nesse momento o Alan Franco está marcando do lado do campo. A bola vem. Novamente, a gente vê encaixes com 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, todo mundo nesse 1 contra 1, dependendo de onde os jogadores do adversário estão posicionados no gramado, e o São Paulo vai conseguir encontrar espaço. A bola vai vir para o meio, a bola vai ter uma tabela ali com o Marcos Antônio e o Cauli, e aí o São Paulo vai conseguir escapar. Olha uma situação de 2 contra 2 nesse momento. O Thomas Pérez não viu a ultrapassagem do Cauli e deixou o jogador do São Paulo livre. E aí o meio-campista tem qualidade e tem capacidade de conduzir. É parado com falta frontal nesse momento. E a questão de você marcar 1 contra 1 esse meio-campo do São Paulo, até não necessariamente 1 contra 1, porque às vezes você tem um homem a menos, como você mostra. É que, por exemplo, Danielzinho, Marcos Antônio, esses jogadores têm uma facilidade leves, muito grande no passe e têm leveza. Não, é engraçado, porque o São Paulo era o time que marcava assim no Brasil com o Crespo, né? Sim. E aí o Galo com o Eduardo Domingues, de uma escola parecida de futebol, vai trazer novamente essa situação de marcação individual. E assim, até para colocar um ponto aqui, fazendo análise, eu achei muito estranho, tá? Tentando entender, eu fiquei, cara, será que os caras estão marcando errado? Ou será que é uma situação que é intencionalmente estranha? Sabe o lance que pra mim ficou mais claro? Esse do Preciado no meio. Sim, sim. Que o Preciado se torna praticamente um volante para igualar no meio de campo. Exatamente. Então, assim, não é que o Galo tá marcando errado. Não, dentro do princípio que o treinador quer, e fazia isso nos Estudiantes, como o nosso muito competente Matheus Santana trouxe na análise, é a maneira certa de se marcar baseado no que o treinador quer. Só que parece ser estranho porque foge do padrão que a gente vê linhas muito bem definidas, times muito bem organizados dentro de uma própria estrutura e não se adaptando ao adversário. A questão é que o encaixe individual também no início de trabalho, ele está muito suscetível a erros. Tem que ser muito bem trabalhado, Ele vai ter erro ainda, tá? Vai acontecer o que você está mostrando ali. Questão de ter uma evolução, mas encaixe individual, naturalmente, no início de trabalho, você vai sofrer. É, exatamente. E assim, eu tenho alguns outros exemplos para mostrar nesse vídeo. Por exemplo, aqui você tem 2 caras, o Vitor Hugo e o Thomas Pérez. Os 2 estão subindo e marcaram o mesmo, que é a questão do erro, do refino, né? O Thomas Pérez entende que o Vitor Hugo vai saltar e aí ele fica, porque o Cauli está livre nesse momento. Próximo dele o Preciado, né? Mas ainda assim está com liberdade. A bola vai rodar pelo lado esquerdo do gramado, o Vitor Hugo sai da linha de volantes para tirar o espaço. Mas momento. Olha como o Preciado tá fechado no gramado, né? Exatamente. Só que ele tá na dúvida ali. Exato, porque ele tá por dentro, mas você tem um jogador por fora e o Alan Franco não tá exatamente tirando o lateral esquerdo. E aí você tem o Thomas Pérez na dúvida, porque ou ele tira aqui o Cauli ou ele tira o Marcos Antônio. O Thomas Pérez na dúvida e o Preciado na dúvida. Os 2 estão na dúvida e esse encaixe que vai ter que ser bem trabalhado pelo Eduardo Domingues, né? Nesse momento, o São Paulo encontra o Marcos Antônio, porque o Thomas Pérez estava marcando o Cauli, que estava marcado pelo Preciado, mas que tem um jogador a marcar aqui, e aqui o Marcos Antônio tem essa liberdade. Esse cara, com essa liberdade, é muito complicado. Ele vira muito bem essa jogada, o Galo vai se postar nesse momento, e do lado fraco, do lado oposto, você tem 1, 2, 3, 4 do São Paulo para 4 do Galo, sendo 1 o ponta esquerda Tomás Coelho, né? E aí é um São Paulo que vai ter vantagem nessa jogada, vai ter uma situação boa de cruzamento, o cruzamento é mal feito, é bem verdade, e essa bola acaba saindo direto por linha de fundo. Mais exemplos, tá? Novamente, a gente vê o encaixe do Alonso muito alto, o Marcos Antônio a ser marcado pelo Vitor Hugo, né? A gente vê novamente um Galo tentando se postar e no segundo tempo, quando o tempo foi passando, logicamente você vai se colocando mais para trás. Agora a gente vê um 4-5-1, por exemplo. A gente já viu 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, porque a estrutura não existe. A estrutura depende do adversário. Com o Hulk marcando o lado direito do campo, por exemplo. Exato, com o Hulk fechando o lado direito do gramado nesse momento. E normalmente ele estava próximo do Cassierra. Então é para mostrar que essa estrutura exatamente não vai existir. Ó, o Hulk saltando vira um 4-4-2. Exatamente, com o Vitor Hugo colado no Marcos Antônio. Mas o Thomas Pérez na dúvida, porque aqui ele não pode saltar no Danielzinho, que está livre. Porque se ele saltar, ele vai abrir esse clarão. Então é algo para acostumar os jogadores, para os jogadores ainda pegarem a ideia, né? Agora a bola é aberta com o Enzo Dias, você tem o Preciado por dentro no gramado, marcando o jogador de São Paulo que vem adentro, e o São Paulo vai ter essa posse da bola. A bola é aberta, olha aqui o Ivan Roman alto no gramado, próximo, o Alonso também numa situação de 1 contra 1, eu acelero porque a bola sai. Novamente, a gente vai ver um Galo postado defensivamente dentro do próprio campo, você vai ter 3 jogadores, os 3 meio-campistas do Galo marcando por dentro, mas nas costas você tem o Bobadilha, por exemplo, né? O São Paulo vai jogar nessa jogada, tem o salto do Alan Franco para saltar no jogador que vem mais próximo da bola, o São Paulo tem ela, mas o Galo está postado. Olha aqui, de novo o encaixe. Eu ia falar disso. 1 contra 1, 1 contra 1 e situação de 1 contra 1 também. E assim, mas aqui é interessante. Sim. Porque daí você gruda e não deixa, em teoria, esses jogadores do São Paulo criarem um jogo. Exatamente. O ponto é esse. A ideia é exatamente essa. Você deixa o zagueiro jogar. Exato. Quando o zagueiro tá com a bola, beleza. Mas olha a movimentação do Cauli. O Vitor Hugo não viu.
E aqui você tem o Marcos Antônio e o Cauli livres, porque o Vitor Hugo não conseguiu acompanhar o jogador. Isso faz com que o Alonso tenha que saltar, tentar fazer a falta, e aqui vai ficar uma situação de 1 contra 1. O Renan Lodge que vai ter que fazer a falta no lance por ali, para não gerar o São Paulo perigo. E o Renan Lodge saindo da esquerda para quase direita ali para matar o lance. Exatamente. Mas a questão é, você mostra uma ideia certa no início da jogada de um 3-3, onde você tá controlado. Você tem um desencaixe, primeiro que salta no Sabino e ninguém marca o Sabino, e depois você tem um desencaixe nas costas, onde 2 jogadores de São Paulo, os 2 volantes ali, ficam livres para construir a jogada. Como é individual, se o cara passar e o cara que tá marcando ele não acompanhar, quebrou o sistema. Não tem o que fazer. Mas a ideia ficou nítida. A ideia é nítida, só falta refino para desenvolvê-la. E né? não pareceu ser ruim, por exemplo, nesse lance que deu uma chance clara pro São Paulo. Exatamente. Último lance da análise, para reforçar a ideia novamente do princípio de marcação do Eduardo Domingues agora no segundo tempo. Você já tem essa marcação, e aqui deixa eu até colocar uns pontos importantes, tá? Até voltando nessa marcação aqui. Você tem o Alan Franco, que na teoria é volante. Na teoria, se eu conseguir, né, voltar aqui na marcação, porque a tecnologia não é fácil. Vou até pegar aqui o aparelho pra gente colocar. É tipo quando você senta no videogame pra agora jogar sério. É isso, exatamente. Ó, se liga. Aí, ó, muito bem. Ó, o Alan Franco, que na teoria é um volante. Tá marcando como ponta direita, né? O Preciado tá alto no gramado porque o marcador dele tá aqui, encaixa em 1 contra 1, encaixa em 1 contra 1, o Marcos Antônio sobra livre, né? Porque o São Paulo tinha superioridade numérica, tinha mais jogadores do que a equipe do Galo na situação de meio campo. O São Paulo tem a bola, o Hulk dá o salto, olha aqui, 1 contra 2. Como é que você controla numa marcação individual um time que vai ter vantagem numérica dentro do meio campo? É mais complicado. Aqui você tem uma situação em que, por exemplo, gera um 2 contra 2, mas o Thomas Pérez vai aproveitar do domínio errado para conseguir roubar essa bola para a equipe do Galo, que vai tentar sair em velocidade, a bola é roubada pelo São Paulo. E na situação de transição isso vai ter que ser bem treinado também, porque, de novo, o Pérez vai marcar quem está com a bola. Agora, o Marcos Antônio passa livre. E aí é uma situação em que o São Paulo consegue progredir num princípio de terceiro homem para acionar o Cauli de frente numa situação de entrelinha. Mesmo assim, está apostado o Galo, que vai sim gerar uma finalização. O São Paulo vai conseguir pela direita combinar e finalizar, mas com muita gente dentro da grande área e com o Everson bem postado. Ou seja, por mais que o encaixe individual, em muitos momentos, não tenha funcionado, a linha de defesa do Galo estava sempre bem postada e não permitiu grandes chances tão claras assim à equipe do São Paulo, que estava mostrando um lado ofensivo muito interessante no campeonato. Tem que refinar, tem que trabalhar, tem que errar menos a equipe do Galo e tem que, logicamente, estudar mais o adversário, porque o São Paulo entra com 4 meses, isso é conhecido, isso é sabido. E você ter apenas 3 caras para marcar isso individualmente, ou tem que ter um mecanismo de um ponta vir por dentro, ou de um lateral marcar por dentro, ou você vai deixar gente sobrando. Então é algo que tem que ser trabalhado sim pelo Galo, mas já é uma evolução de mecanismo, de princípio tático, num Galo que está começando a evoluir com o Eduardo Domingues. O Vasco de Renato Gaúcho está se tornando cada vez mais o time da virada. De novo, vindo um placar contra um forte time do Campeonato Brasileiro. Vasco 3, Fluminense 2. O Flu abriu 2-0. O Vasco de Cláudio Spinelli, que voltou a marcar com a camisa Cruz Maltina, virou para 3-2. Uma virada praticamente improvável. E quem traz a análise é o Matheus Santana, com a apresentação de Vincenzo Dalicani. Vamos nessa, Vincenzo Dalicani, falar primeiro de um Vasco da Gama que no primeiro tempo não conseguiu ser um time dominante, foi um jogo bem trocado. O Fluminense foi o time a conseguir criar melhores oportunidades, apesar de ser um jogo bem disputado, tá? O Fluminense levou vantagem nesse primeiro tempo. Aqui eu destaco a formação do Vasco, e vou até voltar na nossa marcação, porque é muito legal a gente mostrar o que vem sendo feito pelo Renato, tá? A configuração principalmente desse meio campo, com o Tietê, com o Hugo Moura e também com o Thiago Mendes. Thiago Mendes com um pouquinho mais de liberdade pela esquerda, o Hugo Moura segurando bastante, ele em alguns momentos sendo o jogador a infiltrar na defesa, fazer uma linha de 5. Pela direita você tem o Nuno Moreira, pela esquerda o Andrés Gomes. O Andrés Gomes foi muito mal na partida, tá? A destacar isso, ele foi substituído inclusive no intervalo. Na frente você tem o David, o DVD, e aí você tem o Fluminense tentando superar essa linha de marcação vascaína, e até tirei da marcação, mas você tem Savarino e Canoa por dentro. Sim. Qual que é o objetivo de ter mais gente no meio campo? É não deixar essa bola entrar, principalmente no Savarino, que é um jogador muito cerebral. O Lúcio Acosta também é um cara que flutua muito por ali, se receber essa bola é muito perigoso. O Ignacio vai conseguir achar um passe espetacular que vai quebrar essa linha de marcação do Vasco, e aí a qualidade do Ignacio para achar esse tipo de passe. Samuel Xavier estava bem espetado ali pela ponta direita. O Fluminense com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, você vê o Savarino agora um pouco mais pela esquerda, trocando com o Lúcio. Fluminense, com esses 2 jogadores, trocando de posição o tempo inteiro, se torna também um time imprevisível. Sim. Até o próprio Canóbio, com bastante liberdade no jogo, né, para flutuar bastante. E aqui você tem um erro imperdoável com o Hugo Moura
tem com menos de 1 minuto de jogo. O Hugo Moura realmente foi um jogador que também foi muito mal na partida e é um jogador que comete alguns erros. Nessa partida cometeu um erro decisivo já com menos de 1 minuto. Dá uma bola ali muito tranquila para o Lúcio Acosta, não vai conseguir chegar na marcação do Canóbio e aí o Canóbio vai conseguir dominar a bola e fazer um gol para o Fluminense. Então você já começa a partida esquecendo tudo que você falou no vestiário, tá, Vitinho? Pois é. Todo o plano que você traçou vai por água abaixo com um erro individual de um atleta. Prejudica total, taticamente falando. E claro que o Hugo Moura é um jogador que pode ter o seu valor defensivamente falando, pode fazer uma saída em 3 zagueiros, pode fazer. Mas tem alguns exemplos pelo Vasco de erros claros dessa maneira que custaram pontos. Dessa vez não custou, mas quebra completamente o lado tático do jogo já no início da partida, né? E aí fica um cenário bem complicado e eu vou te mostrar agora, mais uma vez, como o Fluminense vinha levando vantagem em alguns duelos, principalmente aqui no meio-campo, onde o Renato queria ganhar este meio-campo colocando 3 volantes ali, né? Não necessariamente 3 volantes, mas um jogador mais posicionado, um pela direita e um pela esquerda, uma trinca de meio-campistas. Esse salto do Saldívia, ele vai acontecer no John Kennedy porque o John Kennedy baixou para receber essa bola, fazer uma parede. A questão é que ele vai perder esse duelo. O John Kennedy vai abrir essa bola lá pelo lado direito, com o jogador do Fluminense, e aí você tem o Saldívia tendo que se recuperar. Nessa, o Hugo Moura até se posiciona bem. Você tem aqui o Cuiabano, Robert Renan e também o PH, que não fez um bom jogo também, tá? A destacar isso, o PH também não vive talvez o seu melhor momento. O Hugo Moura vai fazer esse recuo, o Saldívia vai se recuperar na jogada, e aqui você tem mais um erro, na minha visão, do Hugo Moura de posicionamento. Ele estava marcando o John Kennedy. Ele não pode dar esse espaço para o John Kennedy finalizar, até porque o John Kennedy não driblou, ele não fez nada. Então. Ele só dominou a bola, o Hugo Moura passou e ele vai ter uma situação clara para finalizar no gol. E assim, não querendo pegar no pé do Hugo Moura, mas realmente ele fez uma partida muito ruim, tá? Então, assim, foi um jogador que... E esse foi o gol anulado, inclusive, do Fluminense, né? Tudo bem, foi um salto errado do Saldívia, alguns desencaixes ali aconteceram, mas a finalização do John Kennedy foi muito fácil ali. E o John Kennedy conseguiu finalizar, rebote, o Fluminense já poderia ter feito o segundo gol. Esse segundo gol foi anulado. Tudo bem que o Saldívia soltou errado, tá? Pois Para fazer esse salto, você não pode errar o bote, porque aí gera uma jogada com espaço. Mas você tem a cobertura bem feita pelo Hugo Moura. O espaço que sobrou estava preenchido. A questão é que naquele drible tão simples do John Kennedy, o Hugo Moura tem que esticar o pé e cortar o passe, cortar o lance, né? E aí o John Kennedy tem essa valência também de sair bem da área, de conseguir sair e dominar bem de frente para finalizar bem esse tipo de jogada. Então é um Vasco que, no lado técnico, no lado individual, e principalmente citando o Hugo Moura, é um Vasco que sofreu nesse momento do jogo. E são isso que não pode acontecer, né, Vitinho? São coisas muito simples, cara, no alto nível de futebol. Nesse nível, exatamente. E aí você tem o Vasco da Gama posicionado de uma forma, com o Renato querendo ganhar esse meio campo, aproximar suas peças, não deixar o Lúcio Acosta e o Savarino, principalmente, ter esse espaço, o próprio John Kennedy ser acionado. E aí você tem os 2 primeiros lances da partida com esses jogadores conseguindo ser acionados. Primeiro, né, num erro do Hugo Moura, que acaba trazendo uma bola, gerando o gol do Fluminense. Depois, num salto ali equivocado do Saldívia, o Vasco não consegue preencher bem o sistema e acaba sendo pego de surpresa de novo. Repara nessa saída do PH, como o PH também estava um pouco desconexo e até sai no intervalo o PH junto com o Hugo Moura. Repara como o PH vai buscar um passe e não tem ninguém para receber essa bola. Os jogadores estão esperando essa bola mais à frente. Tá o Hugo Moura aberto pela direita, o Thiago Mendes posicionado mais ao centro. E aí, inclusive, o Thiago reclama, né? Reclama bastante ali do passe do PH. E com razão, o PH vai acabar dando uma oportunidade de ataque para o Fluminense já no campo ofensivo. Você tem o Savarino vindo receber essa bola por dentro, o Hércules fazendo essa ultrapassagem. O Fluminense tem muita mobilidade, né? E se você der espaço para o Fluminense, é um time que vai, com certeza, atacar, finalizar no gol. Então, repara nessa quantidade de oportunidades no primeiro tempo que o Fluminense já criou. Foi um time que conseguiu estar muito mais próximo do gol, já tinha 1-0 no placar, e mesmo assim estava mais próximo do segundo do que o Vasco de conseguir empatar a partida. O Vasco vai buscar uma situação, Vitinhas, porque não estava também conseguindo criar as melhores oportunidades, na bola longa, tá? Repara nessa visão do Saldívia, ele vai tentar conectar o Andrés Gomes, que agora tá pelo lado direito, numa situação mais de mano, né? Tentar conectar, não vai dar certo, tá? Porque o Andrés Gomes tá com o René, tem mais um jogador na cobertura, você tem o Canóbio chegando, outro zagueiro fechando pelo lado oposto, é o Gêmeos e o Ignacio, né, obviamente, e você tem apenas um jogador do Vasco lá pelo outro lado. O Andrés Gomes, achei que nessa partida ele foi muito individualista, tá? E ele não estava conseguindo levar assim tanta vantagem. Tudo bem que essa jogada dele foi bem feita, mas no momento em que ele finaliza no gol, ele poderia ter tocado essa bola no Nuno Gomes, ele poderia ter tocado essa bola Moreira, né? aqui por dentro. No Nuno Moreira, perfeito, Nuno Gomes. No Nuno Moreira. Aqui ele poderia ter tocado essa bola no Tietê, de repente até essa bola no DVD. Enfim, ele poderia ter buscado uma parede, ter feito uma tabela. Não estava uma situação boa para finalizar, ainda mais da perna esquerda. Ele vai tentar mesmo assim a finalização. E achei que ele estava um pouquinho individualista. Tudo bem que ele é um jogador muito
que vence muito o X1, Sim. Que se sobressai muito na questão do drible, mas ele acabou não sendo um jogador tão produtivo para a equipe assim, tá? Já vou entrar no segundo tempo, tá, Vitinhos? E aí você tem as substituições do PH para a entrada do Pumita, Sim. a saída do Hugo Moura para a entrada do Rojas, tá? Então, Rojas vencer esse jogador mais à frente, você assume mesmo um papel com 2 volantes, Thiago Mendes e Tietê, e você tem mais presença ofensiva até o Renato desistiu daquela trinca no meio-campo. O Hugo Moura estava muito mal, o PH também estava mal. Sim. E aí você tem uma mudança, Vitinho, nesse posicionamento, até na saída mesmo, tá? Os 3 jogadores aqui, Cuiabano, Robert Renan, o Saldívia e também o Pumita pela direita. E aí você tem o Thiago Mendes e o Tietê participando mais dessa construção. O Vasco melhora na partida, começa a ter volume, começa a ter mais qualidade também de oportunidades. Nessa o Andrés Gomes foi bem. Mas repara, tudo bem, nessa ele vai finalizar e acho que teria que finalizar mesmo. Os jogadores, no momento que ele pega essa bola um pouquinho mais pela ponta direita, tentam se aproximar dele. Nessa ele foi bem na jogada. Outra jogada em que ele vai escolher ir para o individual e nessa ele vai mal na condução de bola, mas repara como os jogadores tentam dar opção para ele. Ele, de novo, escolhe ir sozinho, acaba indo mal na jogada, ele vai perder essa dividida ali para o Samuel Xavier. E aqui vai ser a origem do gol, tá? Você tem até o Otávio, que entrou na partida também pelo Fluminense, ele vai conseguir um passe interessante invertendo essa jogada. O Vasco tem uma orientação interessante também de fazer um pós-perda legal. Sim. Não vai dar certo porque o Otávio foi muito bem. Ele vai inverter essa bola lá no Canóbio, e o Canóbio vai ter um pouco... Bolão. E repara como o Vasco tá balançando, né? Tava todo mundo aqui para esse lado. Uma inversão pega o Vasco, logicamente, tendo que balançar também. E aí o Canóbio vai achar um passe muito... O Canóbio foi muito bem no jogo. Ele tá num momento muito bom, o Canóbio, tá? Ele vai achar um passe muito bom exatamente naquilo que o Renato tentava evitar o tempo inteiro. Essa bola entrar no miolo, entrar no Savarino. O Savarino vai receber essa bola. Você tem aqui nesse momento 3 jogadores do Vasco posicionados. Ninguém vai conseguir cortar. Rojas, o Tietê e também o Thiago Mendes. E aí o Fluminense tem campo para percorrer, para conseguir contra-atacar e fazer o que mais gosta de fazer, né? Aquele ataque com objetividade e também com muita qualidade. Repara como agora ficou um cenário legal, né? Lúcio Acosta, Canóbio passando, você tem o John Kennedy, você tem o Savarino pelo outro lado. Então o Fluminense vai trabalhando essa bola. O Vasco até volta com bastante gente, mas acontece de novo um desencaixe e até uma falta de atenção. Nessa jogada vai ser mais do Nuno Moreira, tá? Repara como ele vai não abandonar, né? Ele vai tentar fechar essa jogada e ao mesmo tempo ele libera o espaço para o Hércules. Sim. E ele demorou. Ele não conseguiu nem fechar a jogada, nem ficar no jogador dele. O Hércules vai ter espaço para acertar. Tudo bem, chutaço, tá? Baita gol. Chutaço, golaço do Hércules, mas um desencaixe ali. E detalhes fazem a diferença em grandes jogos, né, Vitinho? Não, e 2 pontos, assim. Quando o Renato desfaz a trinca de volantes e traz o Nuno Moreira para jogar por dentro, você ganha mais um cara atacando bola por dentro. E isso piora a situação do Andrés Gomes, que finaliza nas 2 lances e tenta ser individualista nos 2 lances, sendo que ele tinha opções, 2 por dentro para atacar a bola. Ainda assim, quando você tem o Nuno Moreira marcando, e ele não é um cara de marcação, ele não é um cara que tem isso na sua origem do seu jogo. Então, assim, neste lance, por exemplo, se você tem a trinca de volantes, talvez o Hércules estivesse mais pressionado. Então, olha o que você faz para ganhar em ofensividade. Você não aproveita pelas decisões do Andrés Gomes e defensivamente você sofre com a mudança que aconteceu. O Hugo Moura tava mal, muito mal, tava. Mas também a saída, o gol do Fluminense marcado pelo Hércules também dá para colocar na conta de desfazer essa trinca de volantes para ter um jogador mais ofensivo no centro do campo. E assim, eu acho que muitas coisas também são dos jogadores. Né? Total. O Renato teve uma boa estratégia de jogo, ao meu ver. Eu não coloco na do Renato, por exemplo. Não, Poderia estar o Hugo Moura no campo e não tirar o espaço. Exatamente. Né? Vai muito do que os caras fazem no gramado. Eu coloco também muito mais em erros pontuais dos jogadores e até do Hugo Moura foram alguns erros. Por isso que eu acho que ele saiu até no intervalo. Mas alguns erros pontuais, desatenções individuais mesmo dos atletas, que numa partida como essa podem fazer total diferença e fizeram. Sim. Né, para o Fluminense abrir 2-0. A estratégia do Renato em fechar o meio-campo, ao meu ver, foi bem acertada, tá? Sim. Eu vou dar continuidade aqui, Vitinhos, porque a bola parada nesse clássico, e a bola parada é aquilo que a gente sempre fala, né? Pode ser uma arma sempre a definir os jogos, né? Foi perigosa para o Fluminense e depois a bola aérea vai ser muito importante para o Vasco para conseguir virar esse cenário, tá? Repara como nessa jogada tem muita gente nesse primeiro bolo, nessa bola batida ali pelo jogador do Fluminense, mas quem vai conseguir fazer o cabeceio vai ser o outro jogador aqui que está mais ao centro do campo. Então você tem a bola passando direto por aqui, ou teve até um pequeno desvio, e depois o jogador que está mais à frente, não sei se é o Ignacio, se é um defensor ali, ou se é algum jogador de frente, não deu para identificar muito bem, vai cabecear a bola no travessão. Poderia ter sido o terceiro gol do Fluminense, tá? Mais uma oportunidade. O Fluminense que teve um anulado, inclusive. Como que o Vasco vai conseguir inverter esse cenário, Vitinho? Primeiro, apostando na bola parada, tá? Sim. Você tem o Thiago Mendes sendo sempre um alvo nessa bola parada, um cara que vai muito bem de cabeça. Nessa jogada até o Pumita, né?
né, que faz esse cabeceio, mas uma primeira tentativa. Depois, num segundo momento, você tem o Vasco com mais volume, buscando esse gol, com muita gente na área já preparada para receber esse tipo de lançamento, de cruzamento, já num momento de tentativa mesmo de um abafa, tentativa de conseguir uma oportunidade. E aí você tem o gol de cabeça do Spinelli, que entrou no lugar do David, tá, nessa partida. Entrou o Adson também no Andrés Gomes. Você teve o Brenner também entrando na partida. Então, assim, foram algumas mudanças. O Renato tentou da forma como pôde e até consegue o gol com o Spinelli. Belíssimo gol do Spinelli, tá? Sim, vai estar cabeçado. Difícil, né? Ele cabeceia ali no meio de alguns jogadores, consegue um gol muito difícil. Um cruzamento muito bem feito. Um cruzamento muito bem feito, se não me engano foi o Cuiabano que cruzou, tá? Repara como o momento virou completamente a favor da equipe do Vasco da Gama, fazendo de novo um abafa, né? Aproveitando desse momento. O Spinelli vai tentar uma finalização de fora da área e foi bem nessa finalização, tá? Vai obrigar o Fábio a fazer uma belíssima defesa. Foi muito bem o Fábio. O rebote é da equipe do Vasco, continua mostrando, né, essa jogada trabalhada ali pela equipe, né? Muita gente dentro da área, 2 jogadores no rebote, vai ter mais um terceiro vindo ser opção ali para tentar colocar essa bola na área de novo. Você tem até o Brenner saindo da área lá, vindo receber essa bola, fazendo um lançamento, aí sim procurando o Thiago Mendes. Ele não vai conseguir ganhar do Guga nessa jogada, a bola vai sair para escanteio. E aí no escanteio sim, vai sair o gol da vitória da equipe do Vasco da Gama. Uma jogada também trabalhada, né? Um escanteio curto que vai encontrar ali um bololô, uma galera dentro da área, o cabeceio decisivo do Thiago Mendes para fazer o gol da vitória da equipe. E sem chance para o Fábio, né? A bola estava em cima dele também, difícil, e aí é muito complicado. Então o Vasco conseguiu, Vitinhas, muito nessa questão das alterações do Renato, se encontrar de novo na partida, tá? Acho que o plano inicial do Renato foi positivo. Através de erros pontuais, né, e desatenções ali, até mais individuais do que coletivas, eu acho que o Vasco cedeu as oportunidades ao Fluminense. O Fluminense é bom time, todo mundo sabe, tem jogadores muito qualificados, fez 2-0, poderia até ter feito mais um gol, que foi anulado. E o Vasco depois soube reagir na partida, né? Soube dar a volta por cima muito na força que mostrou do seu elenco, jogadores muito capazes de entrar e fazer diferença, como o Spinelli. O Thiago Mendes, num momento muito bom, iluminado, ele talvez seja o dono desse meio-campo hoje. Acho que o Vasco vai mostrando capacidade de reverter cenários que pareciam perdidos, né? Pois é. Contra o Palmeiras também sai atrás e consegue reverter o resultado da partida. Contra o Cruzeiro saiu atrás, por exemplo. Então vai mostrando que animicamente esse time já evoluiu bastante, que talvez fosse a principal questão a ser corrigida pelo Renato. Pois é, com o Renato, com esse histórico muito positivo no começo, recuperando os jogadores, trazendo um estado anímico mais interessante e desenvolvendo um trabalho tático que tem mais a cara deles, já citou pressão pós-perda, já citou jogadas de bola parada que são ensaiadas. Dá para vislumbrar um Vasco na parte de cima da tabela ao final do Campeonato Brasileiro? Eu consigo, Vitinhas. Consigo ver o Vasco alçando voos maiores no Campeonato Brasileiro. Acho que o time tem qualidade, individualmente, é um time muito bom. Legal. Tem boas peças e acho que o Renato tem tudo para fazer esse time render. O Renato é um cara que melhora o ambiente instantaneamente, como a gente falou, né? Então acho que o Vasco tem tudo para embalar a vitória. Essa vitória aqui foi gigantesca, cara. Venceu o Palmeiras, foi muito gigante. Tudo bem, tomou o empate do Cruzeiro nos últimos minutos, o que ficou aquele gostinho um pouco amargo. Mas você vê como o anímico do time já mudou, conseguiu uma vitória muito grande contra o Fluminense, que estava melhor na partida do que o Vasco. E é muito difícil você... É um time que toma poucos gols, o Fluminense, cara. Não é um time que é facilmente vazado. Enfim, o Vasco teve muita capacidade para buscar reverter esse resultado. Na Vila Belmiro, o Santos de Neymar e já agora sem Vojvoda. Cuca, novo técnico, tá chegando por aí. Mas no último jogo do antigo treinador, agora do Peixe, não conseguiu ser páreo para o Internacional. O Inter que teve uma formação bem diferente do Pesolano. Matheus Santana traz a análise dessa vitória de 2-1 do Internacional. Gol no finalzinho do Carboneiro. Tô com ele nessa. Vamos lá, Lê, falar do Internacional, que fora de casa tem sido melhor do que em casa, né? É verdade. Perdeu as 3 jogando em casa, fora de casa ainda tá invicto. Empatou com o Flamengo, com o Remo e agora vence o Santos, né? E agora, nessa configuração nova do Pesolano, a gente vai bater muito nessa questão tática, porque foi uma coisa nova que funcionou nessa partida na Vila Belmiro, uma vitória importantíssima. O Inter já jogava um futebol que merecia ter vencido já algumas partidas, agora tira essa seca, né? Coloca fim nessa seca e volta a vencer, vence a primeira no Campeonato Brasileiro. Tava precisando. E aqui nessa partida a gente já destaca, né? No primeiro frame aqui os 2 centroavantes, tá? Alejandro e também o Borré, 2 caras mais à frente ali para sustentar essas jogadas, para dar um trabalho ali, um suor para a defesa do Santos. Repara nesse salto aqui do Bruno Gomes. E aqui eu já destaco um pouquinho a configuração do Internacional no meio-campo. O Bruno Gomes, ele estava posicionado como lateral direito e ele salta, porque ele estava se recuperando na jogada para interceptar essa bola. Porque o passe do jogador do Santos foi um passe meia boca. Mas aqui você já percebe o Vitinho, Bruno Henrique, o Vidiagra e o Alan Rodrigues, agora pelo lado esquerdo. Uma linha de 4 no meio campo, com o Alan Rodrigues sendo meia esquerda do Inter. Exatamente. Podendo o Vitinho descer nessa linha, fazer uma linha com 5, 3 meio-campistas e mais 2 jogadores na frente.
Com bola, o Alan Rodrigues vinha muito para dentro, para participar dessa construção e fortalecer o meio-campo da equipe do Internacional. Bruno Gomes, tá? Para mim foi o melhor jogador da equipe nessa partida, vem se destacando muito com a camisa do Inter, faz uma interceptação muito boa, acha um passe legal pro Borré para tentar fazer esse ataque, pegar a zaga do Santos um pouco desprevenida. E a defesa do Santos deu muito espaço, Ale, principalmente nessas transições do Internacional, uma defesa realmente que não passa confiança. O Borré vai servir o Alejandro, que vai buscar essa finalização no gol, então você já tem um cenário de contra-ataque muito bom para a equipe do Internacional, que estava bem armado para isso, tá? Você tinha jogadores ali com velocidade e principalmente 2 finalizadores ali na frente que conseguiam fazer essa bola ser finalizada com mais qualidade. De novo, tá? Ator principal da partida para mim, o cara que faz esse time do Internacional jogar, que foi mais uma vez muito importante. Levanta a cabeça, Bruno Gomes, busca uma opção à frente, ele vai encaixar a bola no Vitinho, parceiro dele aqui pelo lado direito. Vitinho vai receber essa bola nas costas do Barreal. Perceba a distância, né, que o Barreal deixa nas costas dele, e você ter esse jogador um pouco mais pelo lado ali, de repente você pode explorar essas costas. Realmente o Pesolano pensou nessa estratégia, conseguiu explorar isso bem. Vitinho já domina essa bola, aquele domínio orientado, né, domina em progressão, vai trazendo essa bola para o meio. Barreal tem que deixar o jogador passar. Aqui você já percebe a configuração. Alejandro vindo mais centralizado, Borré com liberdade um pouco mais pela direita. Com 2 atacantes, você sempre tem um mais ao lado da bola, o outro centralizando, né? Esse balanço tem que acontecer. Alan Rodrigues se colocando à disposição lá pelo lado esquerdo. Mas repara, como o Inter não tinha um jogador aberto, né? Você não tem um jogador extremamente aberto em cima da linha. Até porque não foi o Bernabé, foi o Matheus Bahia o titular. Exatamente. E aí o Bernabé é um cara que ultrapassa toda hora, tem uma vocação ofensiva muito grande. Não é o caso do Matheus Bahia, que é um cara mais de composição, um cara mais posicional, né? Perfeito. E eu acho que o Matheus Bahia deu um equilíbrio pro time do Internacional, tá? A gente criticou o Bernabé aqui já algumas vezes. O Bernabé não tava bem Não mesmo. tá bem. O Matheus Bahia, nesse momento, é merecidamente titular na equipe. Repara como essa jogada vai ser bem construída até esse momento da finalização do Vitinho, porque vai ser uma defesa espetacular do goleiro do Santos, que é meio no reflexo ali, tá? A bola passou no meio das pernas ali, se eu não me engano, do Zé Ivaldo, ou outro jogador que estava posicionado ali, mas a finalização foi muito boa. O Vitinho poderia ter tocado essa bola, tá? Tinha opções ali, optou pela finalização. A finalização foi muito bem feita para a bela defesa do goleiro santista. Aqui a gente percebe aquilo que eu falei, ó. Onde está o Alan Rodrigues? Repara na orientação do Bruno Gomes, um cara que enxerga o jogo muito bem. Ele realmente tem se destacado nessa visão de jogo ali, para achar os espaços dentro de campo. Quem está por dentro? Vitinho. Alan Rodrigues está por aqui. O Internacional não tem ninguém pelo lado esquerdo. Então, mais uma vez, o time busca esse lado direito, fica um pouco penso, né? Tava exatamente a palavra que eu ia usar. Tava penso pro lado direito. Exatamente. E aí o Santos não conseguiu encaixar tanta marcação aqui pelo lado direito da equipe do Internacional. Por isso, aconteciam essas triangulações, essas tabelas, para tentar infiltrar na zaga santista. E eu quero destacar a atitude dos jogadores do Internacional no pós-perda. Isso aqui eu gosto de ver, tá? E o Pesolano também gosta, né? Sem dúvida nenhuma. A atitude do Alan Rodrigues. A bola não encaixou, o Arão vai tentar sair jogando, o Alan Rodrigues vem para ser dividida. Você tem o Vidiagra mais ao centro, o Bruno Gomes aqui também mais à direita. Os dois vão tentar se aproximar ali, caso essa bola passasse ali com o jogador santista. A bola não passa, fica para o Internacional, já está de novo no campo ofensivo, não deixa o Santos sair. Então, um comportamento de pressão. Repara como já tem vários jogadores dentro da área, porque você roubou essa bola alto. Então, já fica muito mais fácil de construir um ataque. Mas cadê o lateral passando aqui, o ponto aberto? Cadê a inversão de corredor aqui? Pois não vai existir, porque não tem ninguém por lá. Não né? tem mesmo. São ônus e bônus, né, de uma estratégia, né? Riscos que você... coisas que você fortalece, de repente você deixa um outro lado um pouco mais fraco. As escolhas. Né? Enfim, escolhas. Se eu sou técnico adversário também, jogar em cima de Escobar e Zé Ivaldo, pra mim tá tudo bem, tá? Pois é. Excelente escolha também, né? Pois é, né? Você percebe como o Internacional teve uma estratégia então bem elaborada, e nessa o Vitinho vai muito bem, porque ele percebe a situação boa. 4 jogadores ali já dentro da área, ele faz um cruzamento com a perna esquerda, muito bom, tá? Pro Borré quase chegar ali finalizando. Não sei se era o Borré tá na jogada, mas enfim, o jogador internacional chega para finalizar muito bem ali, quase faz um gol. E pelos lances que eu trago, você percebe a qualidade das oportunidades que o Internacional já criou. De repente, poderia ter feito um gol se tivesse uma eficiência um pouquinho melhor. O Neymar era um cara que costuma jogar com boa liberdade no Santos, né? E para proteger um pouco mais o lado esquerdo, onde ele mesmo costuma cair, tudo bem que ele cai muito pelo centro também, é um jogador que flutua bastante, mas principalmente pelo lado esquerdo, você tem o recuo do Vitinho, que nem aparece na imagem, mas depois vai aparecer. Então você tem Vitinho, Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel, Matheus Bahia. Tá aí os 5 defensores do Inter, os 3 meio-campistas que a gente já falou, Alan Rodrigues, Vidiagra e Bruno Henrique, aqui mais à frente, Alejandro e o Borré. Essa estrutura do Internacional também aconteceu bastante, tá?
O Santos vinha tentar receber essa bola mais de pé em pé, o Neymar propriamente, né, vinha tentar fazer o time jogar. Só que não tinha espaço, estava tudo muito bem fechado. Mas eu também destaco, olha, que apesar de você estar bem fechado, podem acontecer alguns desencaixes, se todo mundo não estiver muito ligado. E assim, é aquilo que a gente sempre fala nas nossas análises aqui da WTV. Quando você joga com uma equipe como o Santos, como o Internacional mesmo no Beira-Rio, contra um grande adversário na sua casa, naturalmente oportunidades vão acontecer para o time da casa. Natural. São equipes de qualidade, de altíssimo nível. Você percebe como o Santos consegue fazer uma jogada bem trabalhada. Até o Alan Rodrigues e o Borré, ninguém marcou o Neymar. E nessa jogada, parece que o pessoal demora a encostar nele. Ele vai ter o espaço para poder fazer uma tabela ali com o Gabigol. Apesar do Internacional ter bastante gente e ter uma linha bem postada defensiva, clareou a situação de finalização para o Gabigol. Também muito na qualidade dessa tabela com o Neymar, mas também porque os jogadores do Inter não chegaram mais firme ali, de repente, nessa situação do Neymar. Outra jogada, e aqui um lance do pênalti, tá? Eu não coloco a análise em ordem cronológica, né? Como deu para perceber, o lance do pênalti aconteceu depois do Internacional ter aberto o placar. Sim. Eu vou trazer mais para frente a situação do gol. Mas eu quero destacar aqui como a mesma jogada do Santos aconteceu do lado oposto, né? No segundo tempo, essa jogada aconteceu, o Internacional bem postado, com sua linha de 5 jogadores, mais 3, tá bem fechado. Só que aí você tem a vitória pessoal do Moisés. Né, coisas que podem desequilibrar uma partida. O Vitinho, nessa situação, foi mal. Né, perdeu a jogada e acabou deixando o pé. Realmente, achei que foi pênalti, tá, que o pênalti foi bem marcado. O Neymar acabou convertendo. Agora eu vou entrar em situações decisivas do jogo. Né? O Internacional, apesar de ter um bom volume, apesar de criar oportunidades, não estava conseguindo ser efetivo. Né, como a gente já mostrou aqui em alguns lances. Como aconteceu nos últimos 32 jogos do Internacional. Perfeito, perfeito. Tirando o clássico Grenal da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Onde fez 4 gols, né? E foi muito bem. Mas o Internacional realmente está pecando. Talvez seja um pouco de falta de confiança ali. Isso pode voltar com o time conseguindo melhores resultados. Por isso é muito importante essa vitória, né, contra o Peixe na Vila. Repara, quem vai quebrar o galho do Internacional? O senhor Zé Ivaldo, né? E aí a culpa não é do Internacional, que o Zé Ivaldo, em alguns momentos, ele protagoniza cenas como essa, né? Faz um gol contra... Talvez o gol contra mais bizarro até agora do Campeonato Brasileiro. Sozinho, né? cara. Sozinho. Não tinha justificativa nenhuma. Nem o meu gol contra no nosso campeonato lá foi tão feio, viu, Matheus? Pois é, o meu enfim. foi menos feio. E o Zé Ivaldo, ele teve outras situações que a gente vai destacar também, mas o Internacional conseguiu, no primeiro momento, conseguiu achar o seu gol dessa forma. Depois você teve até algumas substituições mexidas no time com o Pesolano. Você teve a entrada do Aguirre, por exemplo, na direita. Ele entrou no lugar do Alejandro. Quem sobe é o Vitinho, quem fica na direita é o Aguirre. A estrutura do 5-3-2 fica mantida sem a bola, né? Exatamente. E aí o Aguirre entrou para coibir as subidas do Barreal, as chegadas do Neymar. O que acontece? Pra ajudar, né? O Vitinho fez o pênalti, então pra ajudar ali na marcação pela direita, né? Tava precisando. Mas o que acontece no primeiro lance? O Aguirre perde no individual, o Barreal consegue fazer o cruzamento e vai gerar uma oportunidade para a equipe do Santos. Ninguém filtrou. Boa notícia para o Internacional, né? Ninguém do Peixe atacou ali, mas gerou uma situação. O que acontece? Na continuação da jogada, o Vitor Gabriel vai enxergar bem essa oportunidade de frente, de ligar direto, tá? Porque o Santos estava um pouco mais avançado no campo, mas se jogando para buscar esse empate, né? O Internacional, com 2 jogadores à frente agora, sim, o Vitinho e também o Borré, contra 2 marcadores da equipe do Santos. Nessa ligação direta, vai conseguir levar vantagem, tá? Você tem o jogador do Santos ali se atrapalhando bastante, se não me engano, Adonis Frias, que está por ali. E aí você tem até o Vitinho chegando, e aqui eu destaco o Zé Ivaldo de novo, né? Ele dá uma no meio do Vitinho aqui, totalmente sem o tempo de bola, né? Então, ele tomou até um cartão amarelo por isso. De repente, poderia gerar uma falta muito perigosa para o Inter. Vai ter a vantagem. A finalização vai acontecer do Aguirre. E o Aguirre, que no começo da jogada acabou sendo batido no drible, vai acabar finalizando com muito perigo. Poderia ter feito mais um gol para a equipe do Internacional. Destaquei o pós-perda. Agora eu vou destacar uma marcação um pouco mais agressiva do Inter. Repara como o Barreal, se eu não me engano, que está por ali, ele mesmo, ele não tem opção para sair jogando. E aí, quando viu o Neymar dominar essa bola, que fase do Neymar, tá? Fez uma partida muito ruim ontem. O Internacional anulou ele completamente. Repara como 4 jogadores já fecham o espaço dele. E nessa questão de combate, o Neymar tem levado uma desvantagem muito grande. Ele parece fisicamente não tá bem ainda. Mas o Ancelotti falou, né? Tem gente que quer ele na Copa sim, tá? Bom, pois é. Enfim. Eu acho que depois de ontem ninguém mais quer, tá? Pra outro vídeo. Enfim. Mas não podia deixar ele dar o pitaquinho, né, Mati? O pitaquinho é sempre importante. Pois é. Foi mal o Neymar ontem. Aí você tem a recuperação alta no campo do Internacional. Aquilo que a gente destacou no outro lance, né? Que o Vitinho fez o cruzamento muito bem. Recuperou alto, você já tem o time mais posicionado para atacar. Já tá mais perto do gol adversário também. Bruno Henrique faz um passe muito bom pro Vitinho, que finaliza, quase faz mais o gol pro Internacional, mais uma oportunidade. Tava maduro o segundo gol do Inter. Tava maduro o segundo gol, demorou a sair, tá? O Carboneiro entrou no lugar do Borré e foi um cara que, mais uma vez,
Ele é um jogador com poder de decisão, né? Ele é um cara decisivo, ele é um cara que tem qualidade para isso. E tudo bem, Mate, ele não pode ser reserva do Inter, tá? Concordo. Tudo bem que, claro, que tem muito jogo em cima de jogo, até data FIFA agora, até final de semana, as rodadas estavam muito apertadas com os finais dos estaduais, o Inter estava lá também, então teve 2 jogos na final do estadual, mas o Carboneiro é o principal jogador do Inter e mesmo na má fase tem sido o jogador mais decisivo do Internacional. Tô com você nessa. Para mim, eu não vejo o Internacional ideal sem o Carboneiro, né? Então, na partida de ontem ele entrou e mais uma vez mostrou o poder de decisão dele. É ele que faz esse gol aqui nos acréscimos, tá? Mais uma bola parada e vejo como o Inter, apesar de criar oportunidades, de trazer uma tática diferente, a bola parada foi o que fez a diferença pro Colorado. Primeiro num gol contra, depois numa jogada aproximada entre os jogadores ali que fazem essa cobrança curta. O Carboneiro se aproxima, tem um jogador do Santos apenas para fazer essa marcação. Depois chega um segundo, mas você tem aqui mais um jogador do Inter livre atrás. O Carboneiro opta por fazer essa bola mais trabalhada, né? Para essa bola ser levantada na área depois por um terceiro jogador que enxerga esse 2-2 do Vitinho e mais um jogador que está atacando ali no segundo pau. Essa bola vai ser cabeceada pelo Vitinho, se não me engano, o Bruno Gomes que está tendo a jogada ali. Pode ser ele mesmo, E aí você tem o Vitinho cabeceando, quase faz o gol de primeira. A boa defesa do goleiro santista, mas o rebote, o Carboneiro. E essa figura, esse frame ali, lembra muito o gol que ele fez no Grenal do ano passado. É verdade. Título gaúcho do Internacional, tá? Foi bem parecido, inclusive até a finalização dele, que vai ser no canto... no canto que o goleiro estava, né? De repente o goleiro imagina aquela bola mais aberta. Normalmente os atacantes batem a bola mais aberta. Exato. Também, né? E foi assim que ele fez o gol naquele Grenal, foi assim que ele fez o gol agora na Vila Belmiro para dar a vitória ao Internacional. Até deixei essa bagunça aí do Colorado comemorando. E foi assim que ele tomou um cartão amarelo também, né? Ele tirou a camisa na comemoração. Mas assim, Ale, a gente tem que destacar a questão tática, é o que a gente gosta, né? O Pesolano trouxe uma ideia um pouco diferente, o Internacional ficou meio penso pelo lado direito, muito forte o lado direito, o lado esquerdo se enfraqueceu um pouco, mas acho que foi muito bem pensado, foi muito bem estratégico para essa partida, funcionou. Achei que o Inter foi melhor que o Santos, que criou melhores oportunidades. Curioso ter resolvido a partida na bola parada, né? Primeiro com um gol contra bizarro do Zé Ivaldo e depois na qualidade do Carboneiro, uma jogada também curtinha, você vê que tem ideia, tem trabalho, porque a bola vem de pé em pé, virada do lado oposto, essa fatiada acontece para o segundo pau, no rebote o Carboneiro faz o gol. É treino também, né? Então o Internacional vai mostrando sinais positivos mais uma vez e o principal, venceu, né, Ale? Tava precisando. Agora sim, Mate, pra gente ir pra parte final do vídeo também. O Inter venceu a primeira, precisava muito. Com uma formação totalmente diferente, sem ter no time titular Bernabei, Alan Patrick e Carboneiro. Quando o Inter teve essas 3 peças, é um 3-2-5 com o Barnabé muito espetado pelo lado esquerdo, o Alan Patrick e o Carboneiro como internos, com o centroavante por dentro e mais o Vitinho normalmente na ponta direita. Como é que vai fazer esse encaixe do time agora? Consegue uma vitória jogando bem, apesar de ser um time mais penso pela direita, tem coisa para arrumar, é verdade. Mas como é que faz esse encaixe agora, pensando em 3 caras em que pesa uma fase do Bernabé e tudo mais que a gente já ponderou no vídeo, são titulares para mim do Internacional. E aí? Eu acho que a situação do Bernabé, ele vai perder a posição, na minha visão, tá? O Matheus Bahia é um cara que, para mim, no momento, dá mais equilíbrio pro time, acho que tem que ser mantido. Agora, Alan Patrick e Carboneiro, para mim, voltam ao time ao natural. Não tem como se abrir mão da qualidade desses dois jogadores. E vai ser a dupla de ataque ou vai ter que mudar o sistema? Pois é uma ótima questão, tá, Lê? Inclusive, uma ótima questão pra gente destacar foi que o Internacional tem tido melhores resultados e até melhores desempenhos fora de casa. E agora deu certo a estratégia da equipe, né? O Inter precisa voltar vencendo o Beira-Rio, principalmente. Imagino que para situações específicas você pode não ter, principalmente o Alan Patrick no time. Você pode ter... O Carboneiro é um cara que eu não abro mão, né? Para mim, ele é o jogador, no momento, com o maior poder de decisão da equipe, apesar do Alan Patrick ser um meia de muita qualidade também. Então, para alguns jogos específicos, talvez você pode abrir mão do Alan Patrick. Mas eu imagino que o Inter ideal tenha o Alan Patrick ainda, que esses jogadores têm espaço na equipe, só que eu acho que o Bernabé agora está um pouquinho mais para trás na fila. Em Porto Alegre, o Grêmio bateu vitória por 2-0, num dia de uniforme novo, estreia do uniforme novo, num dia que tem a tragédia da lesão do Marlon, quebrou o tornozelo. A gente deseja melhoras para ele. Mas, na análise, a gente traz os pontos que fizeram o time do Luiz Castro bater o time do Jair Ventura. O William Borges traz a análise com a apresentação de Matheus Santana. Vamos falar então desse grande jogo do Grêmio? Vamos lá, esse jogo do Grêmio que foi, como eu falei, de muita imposição, do Grêmio muito alto no gramado e pressionando a todo momento, colocando o Vitória para trás. Vitória também com uma estratégia mais defensiva também. Mostrar a estrutura do Grêmio com sua linha de 4 inicial, onde Pavon lateral direito, Balbuena, que está jogando como zagueiro pela direita, substituindo o Gustavo Martins, Vieri, o zagueiro da esquerda, e Marlon, lateral esquerdo, que sobe muito, tá? Sobe até mais que o Pavon. Meio de campo pra gente entender. Geralmente, quando você olha um volante e um meia, como é Nardoni, em teoria, um volante, e o
William, em teoria, um meia, você imagina que sejam 2 volantes e um camisa 10. O Grêmio utiliza de uma forma diferente, com o Pérez como um primeiro volante. E estreou bem o Pérez, tá? Na verdade, ele não estreou, né? Mas ele foi titular pela primeira vez e jogou muita bola, tá? Nardoni como esse médio da direita, William como esse médio da esquerda, cada um caindo pro seu lado, tentando balançar a defesa adversária. E a gente já vê um lance perigoso do Grêmio, para depois mostrar como o Grêmio teve dificuldade no início do jogo. Mas esse lance é um lance perigoso, porque eu quero mostrar essa aproximação dessa trinca do lado esquerdo, Marlon, William e Amuso, que muitas vezes rodavam até a posição, e você encontra um bonito passe do Marlon às costas da defesa adversária pro Amuso em condição. Só que ao mesmo tempo aqui a gente já vê como o Vitória tá fechado, né? 4 jogadores para tentar neutralizar essa jogada e o Amuso acaba finalizando em cima do Lucas Arcanjo. Então, pra gente mostrar também como o Vitória tava muito fechado e seria difícil você entrar na defesa adversária. Lance parecido novamente com o Marlon, William e Amuso formando esse triângulo pelo lado do campo, juntando para tentar fazer boas jogadas. Você vê que o espaço deixado pelo Amuso, o William infiltra. Então tinha essa troca de posições a todo momento. Vitória muito fechado, o Grêmio vai tentar rodar essa jogada. Olha quantos jogadores do Vitória no setor, dificultando essa entrada do Grêmio. E aí é o joguinho de paciência que eu falo. Você roda de um lado, roda de outro, tenta procurar o espaço que a gente vê. 4-5-1 do Vitória, extremamente baixo no gramado, mostrando que seria difícil de você entrar, porque tem um adversário que está fechando a casinha. Então você tem esse joguinho de paciência. E o Vitória se fecha bem, né? Fecha. No passado foi o motivo que o Vitória, inclusive, conseguiu escapar do rebaixamento, né? Conseguiu ter uma melhora defensiva muito grande. E aqui a gente vê a trinca que eu falei do outro lado, agora formando de outra forma. Enamorado, Pavon e Nardoni, nesse cenário aqui trocando de posições. Mas olha como o Vitória tem superioridade no setor. Tem 4 jogadores contra 3 do Grêmio, e aí vai a dificuldade. Aí que o Grêmio não consegue entrar. Tanto que você tem Pavon contra 2 jogadores. Pavon não leva tanto êxito pra gente mostrar essa dificuldade que teria, como você teria um setor mais fechado. Mais uma vez, olha, o Grêmio tentando fazer a jogada pelo lado esquerdo. Olha quantos jogadores do Vitória sobrecarregando esse setor, não deixando entrar. Jogo de paciência novamente, vou seguir essa ideia. A gente vê a trinca Marlon, William e Amuso juntos e cada um balançando, trocando de posições. O próprio Carlos Vinícius sai da referência para tentar fazer esse jogo apoiado, para tentar ajudar a jogada, tenta fazer um 2 com o Marlon. Vitória fecha a porta. E é aqui que eu quero citar. Faz o corte. Vitória tenta sair com ela. Essa bola só volta. Porque o Vitória está muito baixo, então toda a segunda bola era do Grêmio. Então essa questão de sobrecarregar, essa questão de pressão foi extremamente importante, por mais que com dificuldades. Pode falar, Matheus. E aquilo que a gente fala, né, Will, de você atacar organizado, para quando você perder a bola, você tá organizado para marcar também. E você já o Grêmio mostrou isso. Isso, e já pegava a bola e já ia para cima de volta. Exato. E esse lance eu cortei, tá? Eu vou deixar rolar o final dele, mas eu cortei porque ficou mais de 1 minuto com o Grêmio tentando, ela batendo e voltando, daí eu também... Era muito tempo disso rolando, então por isso eu dei uma cortada. Aqui se tá num cenário de 2-2 pelo lado do campo. O enamorado, o Pavon, vai fazer a ultrapassagem, mas olha dentro da área. 5 caras do Vitória contra apenas o Carlos Vinícius. Vai fazer essa jogada no 2-2. O Pavon chega no fundo e arranja o cruzamento. E eu vou tocar... fechado, né? Tava extremamente fechado. Dentro da área, se vai o cruzamento, provavelmente o Vitória cortaria. E eu vou tocar no ponto também dessa bola parada, que o gol do Grêmio automaticamente sai de uma bola parada, mas muito por conta de pressão. Porque quando você está arranjando escanteio, está arranjando falta próxima área, então você vai encurralando o adversário. Se liga nesse lance. O lado esquerdo do Grêmio é o que mais estava fluindo, até pela parte técnica dos jogadores. Você tem o William como meia da esquerda, você tem o Amuso saindo da ponta esquerda para ser um meia da esquerda também, e o Marlon atacando esse espaço deixado pelo Amuso, e a jogada vai fluir por ali. O Vieri tem uma parte importante de carregar, o Vieri é um zagueiro canhoto, então facilita isso, né? E essa movimentação do Amuso chama a defesa do Vitória e automaticamente abre esse espaço para o Marlon no campo. Então, uma defesa muito fechada, você começa a balançar ela para tentar fazer a jogada. Só que no miolo, você tem 4 jogadores do Vitória aqui e, ao total, uma linha de 7 jogadores. Então, mostra como o Vitória estava extremamente fechado e a dificuldade que o Grêmio teria. O Carlos Vinícius até consegue o cabeceio, a bola fica no bate-rebate. Segunda bola, novamente do Grêmio. Por quê? O Grêmio estava com 6 jogadores na linha aqui, mais o Pavon chegando. Então, olha como o Grêmio também atacava com muitos jogadores. Tenta fazer jogada, Vitória muito fechado. Segunda bola, sempre Joguinho do de Grêmio. paciência que você falou, né? Joguinho de paciência, sempre do Grêmio. Vitória muito baixo no gramado, com muitos jogadores. Cara, é jogo de paciência, é jogo de rodar bola, é jogo de tentar. E o Grêmio ficou nessa. A gente vê até um espaço surgindo, movimentação do ponta para você abrir, então o enamorado não fica preso ao lado. Esse movimento é legal, né? Legal, porque você vai Ponta balançando. saindo da lateral e vindo por dentro, movendo esse triângulo de uma outra forma, né? Quem que é o cara que está aberto aqui? Exatamente. Nardoni. Então você tem a trinca agora pelo lado direito, como é pelo lado esquerdo, entre Pavon, Nardoni e enamorado, tentando fazer a jogada, só que o adversário extremamente... Vou bater nessa tecla porque foi o início principalmente do jogo. Olha como o Vitória
estava preenchendo esse setor defensivo e dificultava essa entrada do Grêmio. Então o Grêmio nesse joguinho de paciência, o lance vai encerrar agora, mas poderia ter deixado também, tá, Matheus? Porque a ideia é a mesma. Mas muito legal, tá? As indicações que você faz, mostrando como o Luiz Castro está encontrando equilíbrio dessa forma no time. Porque ele falou anteriormente que com um camisa 10 e 2 volantes, estava conseguindo ter essas aproximações, essa recomposição organizada também. E ele encontra com 2 meias e um primeiro volante mais fixo. Era o famoso 4-2-3-1 que se transforma agora num 4-3-3, né? É. Porque você tem um volante e 2 médios. Você não tem o camisa 10 clássico, e o Luiz Castro fala até que ele não é tão fã de utilizar um 10 clássico, gosta de ter essa variação. Hoje em dia está cada vez mais comum, tá? E talvez ele encontre um equilíbrio melhor. Se liga nesse lance aqui, não é replay, tá? Não é o mesmo lance que Parece você replay, mas não é, né? William vindo esse meia esquerda, Amuso vindo para dentro, Marlon atacando espaço. A sinalização que eu fiz é a mesma, porque ela é extremamente parecida. Tem mais um diferencial, que é o Vieri, que eu cito novamente, e nesse lance, ele carrega ainda mais a posse do que no outro lance. Aqui, esse balanço do William já deixa o Marlon e o Amuso num 2 contra 2 pelo lado do campo. Você tem o Vieri atraindo mais ainda a marcação. E aí você tem o Amuso entrando no meio da defesa adversária. O Vieri vai conseguir fazer esse passe e leva vantagem para o Amuso chegar e finalizar. Esse lance gera um escanteio, que eu falo da bola parada. A bola parada do escanteio gera essa falta próxima à área, onde você tem o William na cobrança. E se você tem um jogo muito difícil, tá difícil de entrar na defesa adversária, que você tá tendo dificuldade, a bola parada é o canal. O William até não vai cobrar tão bem assim a falta, né? Ela vai na barreira, vai sobrar. Mais uma vez, segunda bola. Então você tá o tempo inteiro sobrecarregando o adversário. Você tem 3 jogadores na segunda trave, essa bola nem vem na segunda trave, mas ela acaba chegando na segunda trave, onde você tem superioridade. 2 jogadores, a bola sobra pro Amuso. E aqui eu quero destacar a individual mesmo, tá? O Amuso individualmente é embaçado nesse X1. E esse lance não é um X1, é um X2, tá? Porque tem 2 jogadores, ele entorta os 2 ao mesmo tempo. Quase um X3, né? O companheiro dele fechou a batida, tá? Foi junto, né? Foi junto. Aí ele joga essa bola na área. Tem muitos jogadores do Grêmio na área. Viram Perereca, um gol até feio contra ali. Mas por quê? Porque tem muito jogador do Grêmio incomodando o zagueiro. É um gol feio do Camutanga? É um gol feio do Camutanga. Mas é uma situação onde você... forçado, né? É um erro forçado. Você tá incomodando, você tá ali em cima. Então, e destacar também essa questão da bola parada. Tinha outros lances de bola parada. Destaquei esse, que é o mais importante no caso. Mas num jogo que você tem um adversário fechado, jogo difícil, onde você precisa fazer o primeiro gol para desbloquear essa situação, preponderante. Então a gente vê que o Grêmio tinha ideias, mas a bola parada também ajudou nessa questão de você ter muitos jogadores na área. Eu vou para o segundo tempo e eu quero trazer só 2 lances, tá? Eu foquei muito no primeiro tempo, porque eu acho que a questão do primeiro gol influenciava na partida. Era a questão de fazer o primeiro gol. E como até o primeiro gol, o Grêmio teve talvez sua partida mais dominante no Campeonato Brasileiro. Cara, eu não cheguei a ver posse de bola, mas imagino que a posse de bola naquele momento do jogo, antes do primeiro gol, para mais 70%. É um por aí, absurdo né? de eu volume. vi na transmissão o pessoal comentando 70%, por volta disso. Mas realmente mostra como o Grêmio teve um domínio mesmo das ações e territorial. O Vitória não conseguia atacar até este momento. Então o Grêmio consegue um gol e talvez nos seus melhores minutos do Campeonato Brasileiro de mais domínio. Porque contra Botafogo, Bragantino, Atlético Mineiro, falando dos jogos na Arena, né, especificamente, o Grêmio não teve esse domínio. O Grêmio teve mais trocação, conseguiu até as vitórias com o Bragantino no empate, mas não conseguiu ter esse domínio aí, não. Perfeito. E esse jogo foi um jogo de imposição. Por isso, eu começo o vídeo aqui falando sobre imposição. Lance do segundo tempo e talvez uma das poucas falhas defensivas do Grêmio na partida, onde você está posicionado nesse 4-1-4-1, 4-5-1, como achar melhor ali o desenho do Grêmio, baixo no gramado, né? O Carlos Vinícius é o último jogador, e você está bem postado, você está equilibrado no setor. Aqui até tem um 2-2, mas você está equilibrado que você tem o Vieri na sobra. Então essa jogada do Vitória vai rodar, o Vitória vai ter um joguinho de paciência nesse lance agora, né? Mas olha como o balanço do Vitória bagunça a defesa do Grêmio. O Emmanuel Martins se torna um atacante, é o volante do Vitória, e aqui o Grêmio se perde. Porque tem o Baralhas, e se eu não me engano é o Pérez aqui. Ele mesmo. O Pérez não tá em ninguém e o Martins entra. Tudo bem, o Marlon deveria estar acompanhando. E é aqui que esse passe entra, o Marlon também não acompanha. Então nem o Marlon nem o Pérez conseguiram marcar o Martins aqui. O Martins sai na cara do gol e perde um gol claro, tá? Poderia ter custado ali. Só que coincidentemente, Matheus, não sei se existe coincidência ou não, esse lance gera um tiro de meta. Então o lance que o Grêmio vacila, talvez o lance que o Grêmio mais vacilou no jogo, gerou um lance extremamente positivo. Você repara no Renato Kaiser, chamando a marcação do Vitória para saltar. E você até comenta comigo, por favor, fique à vontade para falar o que você comentou. Comentei em off que o Everton disse, né, publicamente, que o Grêmio estudou que o Vitória, nos tiros de meta, sobe o time e que poderia fazer essa ligação direta buscando o Carlos Vinícius e a ultrapassagem ali dos pontas, né? Nessa jogada vai ser o Amuso, que vai fazer o gol, inclusive, mas que o Grêmio treinou essa jogada, que não foi ao acaso. E contra o Bragantino, o Grêmio também fez isso. Teve um lance no primeiro tempo que o Everton tentou ligar rápido, que o Carlos Vinícius acabou batendo nas costas dele, meio que a bola não deu certo. Poderia ter colocado na análise, não coloquei, mas só pra gente também falar sobre. Esse lance foi perfeito. Vitória já subindo a marcação, também com o placar atrás. Aqui eu mostro 6 jogadores na imagem, né? Subindo essa marcação, fora os que ainda não aparecem. Você tem
esse lançamento, que eu não vou falar chutão, esse lançamento do Everton pro pivô, né, sustentar a jogada, tentar segurar zagueiros. E aí você tem a velocidade e o individual do Amuso para fazer o gol. E um gol muito legal, tá? Um gol diferente, né? A gente não tá acostumado a ver a questão da assistência do goleiro. E foi uma assistência do Everton pro Amuso. Mas veja como o Grêmio apresenta nessa partida uma imposição de colocar o adversário para trás, de rodar principalmente pelo lado, né? Seja do lado esquerdo ou seja do lado direito, mas de ter essa trinca entre os jogadores. E ao mesmo tempo teve bola parada, teve um gol diferente aí, tentando utilizar uma artimanha aí que é negativa do adversário. Então teve uma variação de jogadas, né? Teve ideias diferentes. Eu destaco principalmente o primeiro tempo antes do gol, tá? Que eu achei que não necessariamente teve chances claras, talvez aquela do Amuso que eu trago no primeiro lance da análise, mas conseguiu ter volume, conseguiu chegar, conseguiu incomodar o adversário, gerar a chance. O gol daí dá uma aliviada, né, Matheus? O Flamengo de Leonardo Jardim tá cada vez melhor. Não deu chance pro azar, jogou a zebra lá pra longe, meteu 3-0 no Remo no Maracanã, jogando muito bem ofensivamente, conseguindo dominar o adversário. O time do Leonardo Jardim tá cada vez melhor, tá? O Vincenzo Dalicani vai trazer a análise com a apresentação de Matheus Santana. Vamos falar então desse jogo do Flamengo, Vincenzo? Vamos nessa, vamos entender todos os detalhes desse jogo do Flamengo. Primeiro, com a capacidade do Flamengo em fazer o gol na bola parada, que já era uma característica com o Felipe, que foi uma boa jogada montada pelo Léo Ortiz, que conseguiu fazer uma boa movimentação. O cruzamento vem do lado direito, tá? O escanteio batido aqui do lado direito do gramado. A gente vai ver o Léo Ortiz vindo para a direita. Só que no momento da batida do Arrascaeta, o Léo Ortiz vai fazer um movimento contrário. Ele dá o gato e retorna às costas da marcação. O cruzamento do Arrascaeta é já mirando nessa movimentação do Ortiz, que sobe livre de marcação, testa pro gol e faz 1-0. Uma jogada de escanteio simples, nada tão elaborado, mas muito apostando na movimentação de um zagueiro que sobe muito bem, né? Os dois Léos são muito bons nesse jogo aéreo, né? Os Léis, né? Os irmãos Léos. Isso. Irmãos Léis. Eu não sei, Vicente. Fica pra você, tá? Mas assim, os dois são muito bons, tanto nesse jogo de construção, nessa visão de jogo, mas também nessa questão do duelo aéreo. Sempre armas muito importantes pro Flamengo, muito né? bem nessa construção e estão se entendendo muito com o Pulgar e também com o Jorginho, volantes que baixam muito para fazer esse tipo de jogada. Nesse momento você tem Royal, Ortiz, Pereira e o Alexandre, linha de 4, com o Jorginho mais próximo e o Pulgar numa segunda linha de marcação. O Jorginho domina por aqui e se liga na diagonal. Isso é interessante, o Fluminense também faz, a gente trouxe recentemente, é você montar uma diagonal para que se faça uma opção de passe melhor, uma linha de passe melhor. Então a primeira diagonal é Ortiz, Jorginho e por aqui o Arrascaeta. Até porque essa bola na diagonal, o jogador não recebe de costas, né? Ele Exatamente. consegue receber de lado. A gente vai ver também o Flamengo que tem o Jorginho na base desse meio campo, com o Luiz Araújo descendo como esse meia-direita, o Pulgar quase como um camisa 10 nesse momento, centralizado, com o Arrascaeta caindo na meia esquerda, sendo esse jogador a armar pelo lado esquerdo do gramado. O Jorginho abre essa jogada e olha de novo a diagonal, agora com Ortiz, Jorginho, Arrascaeta e também com o Alexandre. A formação da diagonal, sai a jogada que o Alexandre chega no fundo, já arma uma situação de 3 contra 3 defensores apenas do Remo. O Alexandre vai fazer uma combinação de 2 contra 1 com o Samulino contra o Marcelinho do lado direito do gramado. O passe vem para o fundo, o Pedro tá no 1 contra 1, o Lino tá no 1 contra 1. O passe vem muito forte, mas quase é um golaço do Flamengo construído desde trás. Seria uma bela pintura, né? Novamente, aqui a gente vê o Flamengo com o Pereira e o Ortiz e o Jorginho muito próximo. O Pulgar nessa saída em 3 mais 1. O Alexandre e o Royal em linhas diferentes, mas em também bastante amplitude. Com os dois meias, o Arrascaeta e o Luiz Araújo. É a base que o Flamengo tem utilizado, é a base de como o Flamengo tem construído suas jogadas. O Remo não marcava com muita gente nesse setor e os zagueiros do Flamengo tinham muita liberdade. De novo, formação de uma linha de 3 mais 1, com o Pulgar sendo esse volante mais à frente, o Ortiz está bem aberto no gramado. Ela volta, olha a liberdade do Léo Pereira, olha a liberdade do Jorginho, que agora que vai ser pressionado. São 4 caras por aqui, mais o Pulgar 5 contra apenas 2 jogadores do Remo nesse setor do campo. E isso facilita para a construção. Claro que é difícil de entrar, mas se você faz uma saída melhor, você consegue chegar melhor à frente. O Lino vem da esquerda para dentro e movimenta o Arrascaeta do meio para a esquerda. Fazem essa inversão. E com o Jardim ele tá tendo bem mais liberdade, né? Total. Não fica só preso à ala. Também não era assim com o Felipe. Sim. O Lino consegue essa tabela com o Pedro e isso vai gerar uma combinação curta entre Lino, Pedro e Luiz Araújo. O Remo marcando com 4 jogadores do Flamengo atacando essa última linha. É uma tabela muito bem feita para sair o Samulino na entrada da grande área. Para concluir essa jogada de perna direita, ele pega na bola, ela desvia e mata o Marcelo Rangel. Ou seja, mais um gol construído desde trás. Mais um gol construído de pé em pé. Tá bonito de ver o Flamengo jogar. Agora o Rossi é quem faz essa saída em 3 com os 2 zagueiros. Além do Jorginho e do Pulgar, como 2 volantes mais à frente. Nesse lance a gente vai ver que a construção do Flamengo passa muito por esses 4 caras. Os
2 zagueiros, mais os 2 volantes. O Jorginho vem à esquerda para gerar essa linha de passe, uma saída em 3, mais um com o Eric Pulgar, que é como o Flamengo vai construir, como o Jardim está muito acostumado a fazer seus times jogarem. Nesse lance, o Remo está até mais alto no gramado, está se colocando para tentar tirar na pressão essa bola do Flamengo, mas é uma pressão que não é tão agressiva, então os jogadores do Flamengo têm muita capacidade de construir essa jogada sem pressão. A segunda linha tem os 2 laterais, mais o Arrascaeta, mais o Luiz Araújo, né? O Flamengo tem esses jogadores muito bem posicionados para fazerem esse tipo de jogada. Ela fica aqui com o Léo Pereira, que gira essa bola com o Léo Ortiz. Novamente, olha o quarteto. Os 2 volantes, mais os 2 zagueiros. Com o Remo, sem estar tão alto no gramado. O Vitor Bueno não faz exatamente uma pressão. Ele está ali, mas ele não está exatamente marcando. O Pulgar domina, com tranquilidade. Agora se forma uma linha. Você vê o Luiz Araújo descendo com o Arrascaeta ao lado dele. Veio jogar, a bola não entrou. Ele retorna na última linha. O Léo Pereira abre essa jogada com o Jorginho. Olha o Flamengo, que tem Royal, Araújo, Pedro, Arrascaeta, Lino e Alexandro. 6 caras empurrando o Remo para baixo. 6 caras colocando em última linha para não deixar com que o Remo saísse de trás. 6 caras na última linha, a cara do Léo Jardim. A Né? cara do Léo Jardim é o princípio do trabalho dele. O Remo agora sim faz um salto de pressão. O Flamengo, com tranquilidade, já vira essa jogada para o lado direito e olha o espaço, porque o Remo trouxe todos os caras para cá. Então abre-se um espaço muito interessante do lado direito do gramado. Ortiz com ela. Agora se aproxima o Arrascaeta. Ela retorna com o Pulgar. Você tem Jorginho e Arrascaeta muito próximos. O Léo Pereira agora dominando com o espaço. E aí ele consegue colocar uma bola em profundidade. 4 contra 4 no centro do campo para o Flamengo. O Samulino vai para cima da marcação, dá esse passe com o Arrascaeta, olha a diagonal de novo se formando para gerar essa escadinha. O Arrascaeta dá o corta-luz. O Luiz Araújo e o Pedro estão contra 2 jogadores nesse momento. O Pedro vai tentar sustentar, ela sobra com o Luiz que bate e faz mais um gol. É um Flamengo muito bem treinado. Os princípios táticos do Jardim já estão aparecendo e aparecendo muito bem. Não dá para descartar o Remo, tá? Porque é um time que, apesar de ter tomado 3-0 e de não ter assustado tanto ao longo do jogo, conseguiu assustar, principalmente em situações de transição, o que é interessante também. Nesse momento, o Remo tá com a bola, o Flamengo salta a marcação, você tem 3 caras subindo alto, e você vê que é um Flamengo que não sobe com tanta gente para também não desguarnecer o sistema defensivo, e a bola é ganha pelo Alexandro. Aqui, nesse momento, o Remo vai perder, e aí é a transição que o Flamengo gosta, que o Léo Jardim gosta. O Luiz Araújo faz uma jogada muito interessante, chega na linha de fundo, 3 jogadores atacando a área nesse momento, de novo formando uma diagonal com o Arrascaeta e com o Pedro. O Arrascaeta não consegue cabecear para o gol. Agora para mostrar o Remo, que marcava na base de um 4-4-2 com o Bueno e também com o Zé Ricardo saltando. Você tem o Manga fechando pela esquerda, o Jajá fechando pelo lado direito do gramado. Mas se liga, o Remo com essa linha de 4, mais os 2 jogadores, o Flamengo vai passar fácil e vai chegar em último terço. E olha como estava marcando o Remo, com 4 caras mais 2. Ainda está exposto, ainda é um time que não está conseguindo se fechar em bloco nesse momento, mesmo com a mudança de treinador e com o trabalho do Léo Condé. O Flamengo vai tentar, o Remo já se coloca com vários jogadores nessa última linha, consegue conter esse ataque do Flamengo. Roubou, a intenção do Remo vai ser a transição, vai ser a velocidade. O Marcelinho recebe pelo lado direito do gramado e vai conduzir essa jogada. E o Remo conseguiu levar ataques de perigo, mesmo com inferioridade numérica. Aqui você tem 3 jogadores para 5 do Flamengo. O Bueno está livre, o Marcelinho vai muito bem na jogada, encontra o Bueno dentro da grande área, ele bate muito mal na bola, mas foi uma boa chance do Remo. E é um Flamengo que ainda pode melhorar na questão dessa pressão pós-perda, de roubar, de perder a bola no ataque e já tentar roubar. Nesse lance o Marcelinho foi muito bem e gerou perigo para o Remo. Eu ia tocar exatamente nesse ponto, né? Porque nessa jogada fica meio claro que a pressão pós-perda do Flamengo não foi tão bem executada, né? Eu acho que é um processo natural também, né, Vitinho? O Jardim vai cobrando isso conforme for passando os jogos, os treinamentos, mais tempo de trabalho, a gente vai perceber o Flamengo com essa característica. Não que com o Felipe Luiz não tinha, também era um time de uma pressão pós-perda interessante, era um cara que gostava de uma marcação agressiva, mas o Léo Jardim, principalmente o trabalho dele no Cruzeiro, mostrava uma cara muito forte nesse pressão muito bem executado nessa questão do pós-perda, né? Exatamente. E gerou perigo pro Remo. A gente vê um Flamengo vencer por 3-0 com uma atuação ofensiva muito interessante, mas o lado defensivo sofreu um pouquinho com a equipe lá do Pará. Por exemplo, o Remo vai tomar essa bola do lado direito do gramado com o Marcelinho, que vai disputar novamente. Há um duelo nesse momento, você tem uma situação de 2 contra 2. O Remo, no pé de ferro, vai conseguir dominar essa jogada. O Bueno domina e já gira com o Aleph Manga, e aí é a transição que o Remo gosta com o Léo Condé. O Manga passa pelo Ortiz, na hora de finalizar, ele não consegue acertar o gol. Mas é um Flamengo que pode melhorar nesse quesito. De novo, agora é um 5-4-1 com o Bueno
Bueno mais à frente. A roubada é do Aleph Manga muito bem, o Bueno fica com ela e já vai tentar acionar o Manga lá pelo lado direito do gramado, invertido nesse momento com o Jajá. Ele domina numa situação pressionada, é bem verdade, mas numa situação tranquila. O Flamengo sem tanto conseguir pressionar pós-perda e um pouco passivo nesse momento da marcação. O Flamengo arma na sua base de um 4-4-2, você tem o Pedro mais à frente, com a Arrascaeta chegando, o Pulgar mais 2 volantes, e aqui o Zé Ricardo vai muito bem para fazer essa jogada. Passar bem pela marcação, conduzir e conseguir avançar para a equipe do Remo. Ela vem aqui com o Aleph Manga, você tem uma situação de 2 caras do Remo do outro lado, do lado oposto, para tentar girar essa jogada. A tabela acontece bem, o Manga vai levar essa bola para o fundo, vai vencer o duelo pessoal contra o Alexandro, vai fazer esse cruzamento. Você tem 2 caras do Remo atacando por aqui, mais o Patrick de Paula aqui do outro lado, entrando para finalizar essa jogada. O passe vem para ele está livre de marcação, mas acaba não conseguindo acertar o gol da equipe do Flamengo também. Então é um jogo que mostra o Flamengo muito fluido, com posse, mostra o Flamengo muito capaz de colocar superioridade na última linha e de fazer jogadas por dentro que o Remo não conseguiu marcar, mas mostra também o Flamengo que, para controlar as transições do Remo, teve um pouquinho de dificuldade. Se o Remo tivesse sido um pouco melhor nas finalizações, eficaz nas chances que criou, poderia ter dado um pouco mais de jogo. Ainda assim, um 3-0 dominante, um 3-0 esperado e muito natural de um Flamengo que está cada vez mais com a cara do seu novo treinador. Para terminar o nosso Brasileirão AWTV, 7ª rodada, a gente tem que falar do jogo Chapecoense e Corinthians, mas ó, Vincenzo, sendo muito sincero, tinha que falar não, tá? Esse jogo foi bem ruim, por isso que a gente também não traz análise em vídeo do jogo. O Corinthians estava com um time muito misto. Primeiro 0-0 do Campeonato Brasileiro e com muitos méritos, né, Vincenzo? Com muitos méritos. Foi um jogo com cara de 0-0, apesar de ter sido movimentado, com a Chapecoense com menos presença ofensiva, mas chegando muito nas transições, e o Corinthians presente no campo de ataque, mas não conseguindo transformar esse volume em, de fato, chance no gol. Isso a gente vê pelas estatísticas também, né? O Corinthians com 64% de posse, mais gols esperados, por mais que a diferença não seja tão grande, 0,7 para a Chape, 1,10 para o Corinthians. Passes no terço final, a estatística é legal, 73% dos passes no terço final no jogo foram corintianos. Muita presença ofensiva, mas não exatamente esse volume se tornando em chances. Quando a gente vê esse número, foram 14 finalizações da Chapecoense para 13 do Corinthians. Teve muito volume, teve dominância, mas não conseguiu de fato criar situações de gol reais. Grande chance, só uma no jogo, uma para o lado corintiano que foi perdida. Mas eu quero destacar o André Ramalho, que teve 14 ações defensivas no jogo, foi um destaque da partida, e que a gente coloca o gráfico do SofaScore, da direita para a esquerda é como o lado ofensivo, e a gente vê aqui a legenda, né? Então as bolinhas em laranja, esta bolinha em laranja no caso, é o desarme que o André Ramalho teve. As bolinhas em rosa são as interceptações, bem alto no campo. Tá? Bem alto no gramado do Ramalho, que teve cortes, então, 2 dentro da grande área e 2 cortes fora da grande área do lado direito, 2 chutes defendidos, ambos da marca do pênalti, que são ações importantes, além de recuperações de bola, que ele tem 2 do lado direito à frente da área, 2 mais à frente no campo e uma bem alto no gramado. Recuperações de bola, as bolas que não exatamente fazem um desarme, mas que ficam oferecidas a ele. Um jogo sem tanto destaque ali nessa rodada, mas com o Corinthians muito presente, sem transformar volume em finalizações, e a Chape na transição assustando o Corinthians, ainda assim, sem muita emoção na Arena Condá, além, logicamente, do pênalti muito claro que o Hilário fez no Bolassi, mas que não foi marcado pela arbitragem. Um jogo sem gracinha nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem gracinha, que dos 10 da rodada é o único que não tem análise aqui no WTV, mas não fica de fora. A gente sempre traz algum detalhe tático, algum detalhe nos números, alguma coisa do jogo pra você, porque aqui no Brasileirão da WTV é material completo, material de qualidade, quantidade e qualidade com jornalismo analítico no Brasil, ninguém faz, tá? É verdade. Só o WTV no YouTube brasileiro, o único canal que entrega com tanto conteúdo, com tanta qualidade pra você que tá em casa, pra você não perder nada de tudo que acontece no Campeonato Brasileiro 2026. Brasileirão WTV da 7ª rodada chega ao fim, 8ª rodada tá vindo agora no final de semana, já é pertinho, semana que vem já tem Brasileirão WTV mais uma vez no canal, e a gente sempre pede pra você, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, e também tem a questão do clube de membros, né, Vincenzo Delicani? É verdade, se você se tornar membro aqui do canal, você concorre a uma camisa todo mês. Toda virada de mês tem sorteio, a camisa do seu clube pode ser sorteada, basta você ganhar o sorteio para participar. É só se tornar membro, tem 3 planos, você ajuda muito o projeto e ainda concorre a essa camiseta oficial do seu clube. Valeu e até o próximo Brasileirão OWTV.